de bola começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Em nome de Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Nakata, quer tudo azul no seu caminho? Exija Nakata. Por quê? Porque é Nakata. CM Capital, a corretora independente que mais cresce no Brasil. Abra sua conta grátis, cmcapital.com.br/Bandeirantes. Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Descontou no Tenda Atacado. Baixe o app que baixa o preço na loja. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Sicredi, patrocinador oficial do Paulistão 2024. E Estrela Bet, o brilho não para. Jornada Esportiva Bandeirantes. Em que São Paulo comemora 470 anos. A decisão da Copa São Paulo tem o Corinthians, o maior campeão do torneio, contra o Cruzeiro. Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. No futebol é gol, no Sicredi é show. Pra gente o Sicredi é show, fechou. E olha onde a gente chegou. Eu sou parceiro do Sicredi, eu sou com ele quem contou. Abriu a conta, é gol. Eu vou no Paulistão Sicredi, eu tô até patrocínio. Sicredi, patrocinador oficial do Paulistão. Abra uma conta na instituição financeira que mais cresce em São Paulo. A gente joga junto pra você vencer. O negócio é o seguinte: a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. CM Capital, a maior corretora independente de investimentos do Brasil e da Espanha. Com 25 anos de experiência e excelência no mercado brasileiro, oferecemos gratuitamente uma plataforma completa para diversificação de produtos de investimentos e assessoria especializada para você potencializar o seu capital com as melhores oportunidades. Abra sua conta gratuitamente pelo site cmcapital.com.br. Para tudo na vida existe um porquê. E aqui entre nós, a gente sabe, existe sempre uma pergunta sobre desempenho na estrada, qualidade e durabilidade das peças do veículo, sobre confiança quando a gente está ali na direção. Então, por que ficar na dúvida se você já tem a melhor resposta? Peças para carro, moto ou caminhão é Nakata. Por quê? Ora, porque é Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. No trânsito, escolha a vida.
Palpite grátis está de volta na Estrela Bet. Além de palpite grátis todos os dias, tem bônus por indicação. Saque com a Estrela Bet e variedade de esportes para você brilhar. Palpitar é bom, grátis é ainda melhor. Acesse grátis.estrelabet.com, grátis.estrelabet.com e faça seu palpite. Estrela Bet, jogou, brilhou. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time, com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs todos os dias. Você pode pagar com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com cartão Tenda que te dá até 45 dias sem juros para pagar. Compre também pelo site ou pelo app do Tenda, acessando tendaatacado.com.br. Venha vibrar com o preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Tá na sua vida, tá no Tenda. Existem coisas que nunca podem falhar. Uma delas é o freio do seu carro. Muitos acidentes que acontecem todos os dias poderiam ser evitados com a troca do fluido de freio. Para dirigir tranquilo, você pode contar com fluido de freio Paraflu. Faça a troca conforme o manual do seu veículo e pare de correr riscos. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol Rogério Assis. São Paulo, a terra da garoa. São Paulo, que recebe milhões de brasileiros. Com carinho, abraça a todos eles. São Paulo de todos nós, hoje comemorando 470 anos. Parabéns à cidade de São Paulo. Em mais um aniversário da metrópole, dessa grande cidade, a Copa São Paulo de Futebol Júnior tem a sua decisão em mais um 25 de janeiro. E hoje, Corinthians e Cruzeiro vão se enfrentar 13h30 daqui a pouco, aqui na Neoquímica Arena. Temperatura agradável, não temos sol, temperatura caindo com um grande público. Todo mundo vindo pra cá. Todo mundo, é claro, corintianos e torcedores do Cruzeiro, para ver Corinthians e Cruzeiro. Corinthians, o maior campeão da Copinha, 10 títulos até aqui, ganhou o mais recente em 2017. O Cruzeiro ganhou em 2007. Corinthians e Cruzeiro definem a Copa São Paulo, 3h30 da tarde. São 15h10 pelo horário de Brasília. Times terminaram o aquecimento no campo e já descem para os vestiários. Tem Corinthians e Cruzeiro e você vai se ligar na grande emoção do jogo com todo o time da maior rede de rádios do Brasil, com todo o time da rede Bandeirantes de Rádio, que nesse dia lamenta a passagem do querido Zé Nelo Marques. Zé Nelo, por muitos anos, no microfone da Rádio Bandeirantes, deixou marcada a sua brilhante carreira. Um profissional, sem dúvida alguma, corretíssimo. Um gigante do rádio, um gigante da comunicação em todos os tempos. Zé Nelo Marques nos deixou há pouco e deixa a todos nós um pouco mais tristes, não é? Grande abraço a toda a família, o nosso conforto, o nosso carinho. Um abraço, Zé Nelo. Aqui tem Corinthians e Cruzeiro, 3h30, você vai ouvir na Bandeirantes. Vamos com destaques para a grande decisão da Copinha.
Tem muita gente chegando ainda. Expectativa, é claro, como sempre, de casa cheia. O destaque do Corinthians, o maior campeão da Copinha. O destaque do Timãozinho. Alô, Pedro Ramiro. Tudo bem, Canhão? Um grande abraço a você, um grande abraço ao amigo ligado na Rádio Bandeirantes. Pois é, uma expectativa muito grande para mais de 40 mil torcedores que devem estar hoje na Neoquímica Arena. Claro, a maior parte da torcida é de corintianos, mas ainda assim, do lado da torcida do Cruzeiro, há a presença de algumas pessoas aqui no setor sul da Neoquímica Arena. Para essa partida que, como você disse, o Corinthians busca o seu 11º título de Copa São Paulo de Futebol Júnior. Técnico Danilo, que não está 100% garantido no cargo, mesmo com o título deste campeonato tão importante. Aliás, o último troféu conquistado pelo Timão foi em 2017. Para chegar nessa decisão, o Corinthians foi o líder do grupo 10, eliminou Guarani, Atlético Goianiense, CRB, América Mineiro e Novo Horizontino. Danilo não tem desfalques para a partida de hoje, Canhão. E no adversário do Corinthians, o Cruzeiro, Ramiro, destaque. Comandado pelo técnico Fernando Seabra, que aliás tem um pré-acordo para ir também ser comandante do Red Bull Bragantino, da base do Bragantino, nesta temporada. O Cruzeiro, que foi campeão em 2007, inclusive pegou o Corinthians nas oitavas de final daquela Copinha, busca agora seu 2º título e inclusive o tricampeonato nesse ano. Já conseguiu inclusive o Campeonato Mineiro, a base do time do Cruzeiro, aliás, neste ano, contando o fim do ano passado. Para chegar até aqui, foi líder do grupo 28 na primeira fase e eliminou Madureira, Portuguesa, Santos, Coritiba e Flamengo no mata-mata. Tem o desfalque do artilheiro Fernando, que na Copinha tem 4 gols, mas está suspenso para essa grande decisão, Canhão. O destaque da opinião da Bandeirantes para a final da Copinha, Corinthians e Cruzeiro, Gustavo Soler. Tudo bom, Canhão? Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha aqui na Rádio Bandeirantes. O Corinthians leva nesta final um ligeiro favoritismo, até porque joga na sua casa diante da sua torcida e dentro da Copa São Paulo de Futebol Júnior. É uma equipe com uma camisa mais pesada do que a do Cruzeiro. Diferentemente do Clube Mineiro, o Timão não tem nenhum desfalque para o jogo de hoje, enquanto a equipe da Raposa, como bem destacou o nosso repórter Pedro Ramiro, não pode contar com o Fernando, o principal jogador desta equipe. Então, um ataque do Cruzeiro que pode ter dificuldades nessa tarde na Neoquímica Arena. Quinto sinal marcando, 15 horas, 15 minutos, horário de Brasília. 15 minutos para Corinthians e Cruzeiro começarem a definir a Copa São Paulo de Futebol Júnior 2024. Os outros destaques, o do Palmeiras, Felipe Melo. Boa tarde, Canhão. Grande abraço para você, para todo mundo ligado na Rádio Bandeirantes. O técnico Abel Ferreira mira a contratação de um centroavante para o lugar do Hendrick. O treinador do Alviverde disse ontem em coletiva de imprensa que o Palmeiras precisa buscar uma reposição, já que o jovem Hendrick vai para o Real Madrid no meio do ano. Hoje, dia de folga no Verdão, os jogadores vão descansar depois de vencer a Inter de Limeira de virada ontem no Allianz Parque. O Verdão volta a treinar amanhã, visando o Clássico da Saudade. No domingo, a equipe comandada por Abel Ferreira recebe o Santos às 6 horas da tarde no Allianz Parque. Mike e Murilo devem retornar na próxima rodada. E no São Paulo, o destaque do dia, Paulo do Vale. Oi, Rogério. São Paulo, aniversariante do dia, 94 anos. Ontem folga para o elenco. Hoje a reapresentação e Thiago Carpini com 2 dias para trabalhar o time e definir a equipe que enfrenta a Portuguesa sábado no Morumbi. Expectativa é que a Arboleda fique pela primeira vez à disposição. 7h30, Paulistão, Santos e Ponte. Transmissão de João Paulo Capelanes. Destaque do Peixe, Bruno Miliozzi. Fala, Canhão, tudo bem? Abraço pra você, pro amigo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Otero volta a ficar à disposição do Santos. Ele tinha sido liberado para acompanhar o nascimento dos filhos nos Estados Unidos. Ficaria de fora desse duelo de hoje contra a Ponte Preta, mas voltou a tempo e fica também à disposição no banco de reservas, já que Fábio Carille deve repetir a escalação que venceu a partida de estreia contra o Botafogo em Ribeirão. Neoquímica Arena, tarde de decisão na Copa São Paulo. Tem Corinthians e Cruzeiro. Agora o destaque do jornalismo, Vitor Lupato.
Fala, Canhão, boa tarde a você e aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e o governador do estado, Tarcísio de Freitas, anunciam a criação do primeiro distrito turístico urbano do Brasil no centro da capital. O perímetro inicial engloba o Triângulo Histórico de São Paulo, incluindo o Largo São Bento e o Pátio do Colégio, além de ruas comerciais temáticas como a 25 de Março, a São João, a Ipiranga, a General Osório, a Santa Efigênia e a São Caetano, e equipamentos turísticos como o Mercado Municipal e o Vale do Anhangabaú. Agora o plantão Bandeirantes. Alô, Júlia Polo. Fala, Canhão, boa tarde para você e para o ouvinte aqui da Rádio Bandeirantes. Mais tarde tem Santos nas ondas de transmissão da rádio. A partir das 7h30 da noite, o Peixe enfrenta a Ponte Preta na Vila Belmiro. Depois também tem pelo Paulistão Santo André e Novo Horizontino no ABC Paulista às 9 da noite. Pelo Campeonato Carioca, o Vasco e o Madureira se enfrentam às 9h30, assim como o Audax Rio e o Fluminense. Amanhã volta o pré-olímpico com o jogo da seleção brasileira. A partir das 8 horas, Brasil e Colômbia se enfrentam. Futebol é com a Bandeirantes, aqui na decisão da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Nosso time técnico em campo, mesa de som com Ricardo Garcia. Central técnica, Roger Palme Duarte, Roberto Dias. No Switch de imagens com Alain Marcel no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Nas redes sociais, Bruno Puzóvio e o Sonzão da Bandeirantes. Trazendo tudo da Neoquímica Arena com a competência de Daniel Xingote e Marquinho Conceição. Tem bola rolando na rede Bandeirantes de rádio para a final da Copa São Paulo entre Corinthians e Cruzeiro. Os times já desceram há um bom tempo para o vestiário, já eles sobem para o campo. São 15h19 antes das escalações, mais do jogo aqui. Tá enchendo a Neoquímica Arena. Tô vendo aqui de cima da cabine, a 600 metros de altura, Ramiro. Tem muita gente vindo ainda, hein? Nossa, muita gente entrando ainda. E lá na frente, eu não consigo distinguir se é chuva ou é garoa. Mas tá chegando, tá vindo. Trouxe a capa? Tá protegido hoje? Já estou com ela aqui. Ótimo. Aliás, estava ouvindo aqui também a Rádio Bandeirantes antes de ir ao gramado, de fazer parte aqui do gramado atrás do gol. E aí já diziam aqui no Bora, ó, pode chover hoje em São Paulo, então já estamos preparados como os torcedores aqui estão preparados. Ô Canhão, a expectativa hoje é para mais de 40 mil torcedores. E aí uma informação muito importante, tá? O Corinthians vai receber 90% da renda do jogo de hoje. O que isso significa? Que obviamente uma boa parte vai para o Corinthians e que 10% vão para o time, aliás, para a Federação Paulista de Futebol. O Cruzeiro não vai ganhar nada nisso. E essa foi até uma determinação da própria Federação Paulista de Futebol. Conversando com algumas pessoas da FPF, elas me disseram, a gente fez esse acordo com o Corinthians porque o Corinthians vai arcar com os custos da operação do estádio. E aí, é claro que isso faz parte de uma organização, uma determinação da Federação Paulista de Futebol para que o Corinthians fique com 90% da renda do jogo de hoje. A gente lembra que na última partida contra o Novo Horizontino, mais de R$1 milhão. Mais de R$1 milhão, ainda que a venda de ingressos não seja a mais cara de todas, porque o ingresso está aí de R$40 a R$60 para o torcedor. Claro, quem é fiel torcedor, isso para o torcedor comum, para o fiel torcedor, aí você paga com descontos aí que chegam até 40% de desconto. Mas é uma renda esperada para hoje de mais de R$1 milhão, portanto o Corinthians pode faturar pelo menos aí R$900 mil, pelo menos com o jogo de hoje, claro, arcando com os custos da operação do estádio. Ainda falando sobre esse jogo, Canhão, Corinthians e Cruzeiro se enfrentam aí pela primeira vez na Copinha desde 2016. Nas semifinais, o Corinthians venceu por 2-1 naquela ocasião e também em Itaquera, avançando para a decisão e depois acaba ficando com o vice-campeonato com a derrota nos pênaltis para o Flamengo. E a gente lembra de alguns jogadores até que estavam naquela ocasião. O Corinthians tinha, por exemplo, o Claudinho, que depois brilhou no Red Bull Bragantino, hoje está no Zenit da Rússia. O Pedrinho, que teve uma boa passagem no time principal e hoje está no Atlético Mineiro. E inclusive em 2007, a última vez, pelo menos nas oitavas de final que essas duas equipes se enfrentaram,
O Corinthians, por exemplo, tinha o Everton Ribeiro, o Cruzeiro tinha o Guilherme atacante, que depois chegou a subir no Cruzeiro, mais tarde defendeu o próprio Corinthians e o Atlético Mineiro. Então, mais alguns dos destaques para essas duas equipes que revelaram muitos jogadores nos últimos anos através da Copinha. Como eu disse, o Everton Ribeiro, que em 2007 atendia só pelo primeiro nome, né? Não era visto como essa grande promessa do Corinthians, tanto que foi pouco aproveitado no clube. Teve passagens pelo São Caetano, Coritiba, chegou ao Cruzeiro em 2013 e foi multicampeão, e também passou pelos Emirados Árabes, depois fez história para o Flamengo, hoje está no Bahia, inclusive marcou gol ontem. Do outro lado, no Cruzeiro, alguns jogadores como o próprio Fabrício Bruno, que jogou com o Everton Ribeiro, que na zaga do Cruzeiro acabou perdendo para o Corinthians na mesma Neoquímica Arena, inclusive que vai sediar a partida de hoje. Defensor subiu ao profissional já naquele ano, em 2000 e também em 2016, aliás, e acabou sendo emprestado para a Chapecoense em 2017. Ele até volta ao Clube Celeste, mas depois de algumas turbulências acaba não conseguindo. As duas equipes já entrando no gramado para essa grande decisão de Copa São Paulo de Futebol Júnior. Canhão. Lado a lado os times em campo. Cruzeiro com o seu tradicional uniforme com o azul predominando na camisa e na meia. Corinthians com meia branca, camisa branca, calção preto. Equipe de arbitragem hoje vestindo um laranja praticamente, né? Mas bem... Esse laranja aí da equipe de arbitragem fica bem à mostra. Hino Nacional Brasileiro. Agora, os times na Bandeirantes. O Corinthians, Pedro Ramiro. Salve o Corinthians. O Corinthians, que é pura emoção, é felicidade no meu coração, e vai a campo em busca da 11ª taça de Copinha, com Felipe Longo no gol que veste a 1. No setor de defesa, o capitão Léo Maná tem a 2. A dupla de zaga, 3, João Pedro Choca, 4, Renato, e o lateral esquerdo, meia dúzia, Vitor Mier. No meio de campo, 8, Rian, Breno Bidon veste a 7, Pedrinho, o artilheiro do time, tem a 10, e o trio de ataque, 11, Kaique Ferrari, 20, Igor, e 9, o artilheiro Arthur Souza. E do lado do Danilo no banco de reservas, Ramiro. Banco de reservas com Cadu, Tomás Lisboa, Tomás Agostinho, além do jogador Jonathan, Caipira, Bahia, Beto, GH e Léo Agostinho, Canhão. Agora o Cruzeiro. Existe um grande clube na cidade. O Cruzeiro que busca seu segundo título de Copinha, e é pura emoção, é felicidade no meu coração. Vai a campo com Otávio no gol que veste a 1. No setor de defesa, 13, Carlos Gomes, o peruano. Se a dupla de zaga, 3, Pedrão, 23, Bruno Alves e 10, Vitinho. Além de um meio de campo com 5, Henrique Silva, Joseph veste a 8, Xavier 18, e o trio de ataque, Gumeira tem a camisa 7, 17, Teves e 19, Arthur. A reserva do Cruzeiro. Banco de reservas de Marcelo, Victor Jesus, Kelvin, Kaique Luz, João Gabriel, André, Juan Gabriel, Gustavo Zago e Juan Índio. Arbitragem para a final da Copinha, Neoquímica Arena, Ramiro. A arbitragem de Gabriel Henrique Bispo, paulista, que será auxiliado por Robson Ferreira Oliveira, Isabelle de Oliveira. O quarto árbitro, Tiago Lourenço de Matos, e o VAR de responsabilidade de Daiane Muniz. Neoquímica Arena, grande público, tem muita gente entrando ainda. Aqui da cabine dá para observar à minha esquerda, entrando
muita gente já chegando, se acomodando certamente. Muitos não verão o início do jogo. Gustavo Soler, vamos para a final da Copinha entre Corinthians e Cruzeiro, Soler. E com uma expectativa de um grande jogo, Canhão. Não eram equipes favoritas ao título da Copa São Paulo de futebol júnior, mas chegaram muito bem para esta decisão. Dois times que têm o ponto forte, o sistema defensivo. O Cruzeiro sofreu apenas 2 gols na Copa São Paulo de futebol júnior, sendo o último deles contra a equipe do Flamengo na semifinal, vitória por 2-1. Um time cabuloso, chegou a ficar 5 jogos consecutivos sem sofrer nenhum gol. O Corinthians sofreu 3 gols, sendo 2 na mesma partida contra o Guarani, talvez o jogo mais difícil do Corinthians nessa Copa São Paulo de futebol júnior, já que precisou levar a partida para as penalidades máximas, né? E já, como explicou o Pedro Ramiro, né? Hoje a Federação Paulista de Futebol ficará com 10% da renda do jogo. Por isso a Neoquímica Arena, para conseguir colocar um dinheirinho no bolso, né? No regulamento estava previsto que se um dos 3 grandes da cidade de São Paulo, né? Se o trio de ferro Corinthians, São Paulo e Palmeiras chegassem na final, eles poderiam utilizar o seu estádio em caso de melhor campanha. O Corinthians não tem a melhor campanha, mas tem a condição de fazer com que a federação coloque um dinheiro no bolso, já que o Pacaembu ainda não está pronto. Então a Neoquímica Arena era o palco lógico para esta grande decisão, e um palco que pode desequilibrar a favor da meninada do Corinthians, que jogará no embalo da sua torcida. Mas atenção para esse time do Cruzeiro, é um time que dentro da Copinha não sentiu pressão jogando contra estádios que estavam lotados com torcedores adversários. Então acredito num jogo muito equilibrado, uma grande partida na Neoquímica Arena. Nesse clima, com essa torcida cantando o tempo inteiro, que vai começar Corinthians e Cruzeiro definindo a Copa São Paulo Futebol Júnior. Gabriel Bispo, o árbitro do jogo, espera apenas o ok aqui do quarto árbitro. Hoje temos 4º e 5º árbitros, o Thiago de Matos e o Alexandre da Silva. Ele vai esperar, é claro, chegarmos a 15 horas e 30 minutos. Estamos próximos já do horário do início do jogo aqui que define a Copa São Paulo Futebol Júnior. Corinthians ataca para o gol à minha esquerda e dá a saída. Tudo pronto. Tem muito torcedor do Cruzeiro também no espaço reservado aqui na Neoquímica Arena. Para o torcedor visitante, praticamente cheio, com muitos torcedores do Cruzeiro. Está tudo pronto. Apito na boca. Atenção, 15 horas, 30 minutos. Começa a decisão da Copa São Paulo. Eu e você, ligados pela mesma emoção no futebol na Rede Bandeirantes de Rádio, a maior rede de rádios do Brasil. Toca a bola o Corinthians para a direita, domina Léo Maná, enfia na ponta o passe, toca na jogada pela direita, toda à frente o time do Cruzeiro, tenta a jogada, Vitinho, bate na marcação, recupate, voltou no meio, cai por dentro o passe, Arthur domina, 2 em cima, dá a primeira tinta de bico, Bidon, botou a bola para fora. Só que a arbitragem havia pegou uma falta anteriormente. Não tinha não. O Bidon rasgou achando que fosse falta. É bola, arremesso lateral, Cruzeiro. Vitinho para fazer cobrança lá do esquerdo, sem muita pressa. São os primeiros segundos da final da Copinha 2024. Corinthians vai para o seu 11º título. Quer ele. Cruzeiro quer o 2º título. Vitinho vai na pinta, tenta a jogada desarmada, ela bateu no próprio Vitinho. Na pressão lá pela ponta em cima dele, Igor ia chegando. É lateral, bola para o time do Corinthians cobrar. Léo Maná já prepara para fazer a cobrança. Pela meia, Bidon já fica por dentro. Rian também levanta o braço. Ele bate atrás, volta Rian. Entrega Léo Maná para Rian na direita, o passe. Abre a jogada para a ponta. Arthur domina o centroavante. Vira a bola para a meia direita. Passa Pedrinho. Pedrinho recua no meio do campo ainda. Rian com Bidon. Dá na canhota Vitor Mir. Toca na ponta lateral. Dá Kaique. Passa para receber. Domina. Kaique recua. Toca de volta a bola com Breno Bidon, que recua com o zagueiro Renato pelo meio do campo. Já inverte a bola. Dá para João Pedro Tioca. Tomou pressão na marcação em cima dele. Volta Arthur.
centroavante do Cruzeiro, dá Léo Maná na linha, Rian, volta a bola, até João Pedro, marca Arthur, toca de volta a bola para Léo Maná, Cruzeiro ataca, bola aberta, ponta direita, Igor, dá na meia direita, Léo Maná, capitão, toca mal, recua, Arthur pro Cruzeiro, toma, dá no meio, tenta o passe, Tevez na jogada, trava a defesa, a bola volta pro Cruzeiro ainda, aqui na meia direita, Joseph tentou tomar na primeira bola, gira, trava tomando dele, Vitor Mia, recuperação para Kaique, toca para Vitor de novo, insiste na marcação, toma a frente, Joseph ganha a bola aqui na meia e recua a jogada na entrada da grande área, volta com o capitão Pedrão que domina, entrega para o goleiro Otávio dentro da sua grande área, 2 minutos primeiro tempo, a final da Copinha na Rede Bandeirantes de Rádio, Corinthians Cruzeiro 0-0, no futebol é gol, no Sicredi é show, o patrocinador oficial do Paulistão é a instituição financeira que mais cresce em São Paulo, Sicredi, abra sua conta. Pedrinho domina no campo do Corinthians, entrega pela linha direita, passa à frente com o Rian encostando com ele, Léo Maná, o capitão já dispara pela direita, levanta o braço e perde a bola, Igor mais na ponta, lançado, Joseph marca, toca a bola para a ponta, tenta a passagem, arbitragem não marca a falta para o Corinthians, Cruzeiro toma a frente, Vitinho, Arthur tentou, opa, acabou o campo, Arthur. Não vai dizer que aqui é estreito não, cara. A dimensão aqui é a principal. É a recomendação da FIFA. Ele dominou e saiu do lado da banda errada. O campo tinha acabado, Ramiro. Coisa feia. E foi totalmente diferente do desarme do próprio camisa 5, Henrique Silva, que foi bonito. Acabou tirando a bola com tranquilidade, com a raça também. Mas aí na sequência o Arthur perde o lance. Ainda assim é bola pro Cruzeiro sair jogando. Vitinho tentou na ponta, tira a defesa na marcação. Zagueiro Bruno Alves tira da Vitinho, ele sai com a bola pela linha lateral. Só que a assistente está marcando a Isabelle de Oliveira, um toque na ponta direita em cima do jogador do Corinthians. É a bola para o Cruzeiro jogar. 3 minutos e meio, primeiro tempo, 0-0 Neoquímica Arena. Segurança e conforto em qualquer caminho. Você já sabe a resposta. Amortecedor HG, porque é Nakata. Na jogada, Joseph domina a bola para o Cruzeiro. Zé rápido, já sai do Kaique, lança para a direita, na linha de fundo. Tevez na área de volta, Joseph limpou, Kaique ao lado, ele volta a bola. Tevez bate, ela bate no Vitor Mir. Não foi na mão, né? Pênalti não. A bola será grande, era direto para fora pela linha lateral. Arremesso para Carlos Gomes cobrar. 4 primeiro tempo com 0-0. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. Bola para fora de volta, arremesso lateral, Cruzeiro ataque na direita para Carlos Gomes fazer cobrança. 4 minutos 20 segundos ao primeiro tempo, 0-0. Final da Copinha. Carlos Gomes bota para Tevez, domina muito mal, Rian se antecipa, toca de volta a bola para a esquerda com o zagueiro, toca Renato para Vitor Mir, levanta no ataque, tenta o Arthur, sobe de cabeça na trombada, tira Pedrão, o zagueiro levantou demais o pé, não, ganhou Joseph, tenta um chapéu, Bidon, cabeceia, toma, dá Kaique, sobra Corinthians, 2 em cima, dá no meio para Arthur Souza, vai na marcação, Pedrão, zagueiro, volta a bola para o goleiro, mas tem a falta do Arthur, centroavante do Corinthians, que dá uma chegada daquelas no becão do Cruzeiro, Ramiro. Pode até ter sido excesso de vontade do Arthur em cima do Pedrão, que ficou na saudade no jogo de Copa pro centroavante do Corinthians. Falta a favor do Cruzeiro. Já cobrado o Cruzeiro, quem vem com ela na entrada da grande área com o zagueiro Bruno Alves carregando, marcado sozinho, lança a bola para a esquerda, fecha o Wesley pelo meio, Henrique perde a bola, Wesley limpa e volta a bola com o zagueiro Ricardo Garcia na mesa de som, com Roger Palme Duarte, com Roberto Dias na central técnica, marcando aqui Neoquímica Arena. A bola rola, o relógio não para. 5 primeiro tempo. Placar da final da Copinha. E o Corinthians ataca, Igor, dá um biquinho na esquerda, Arthur Souza vem para buscar a bola, domina o centroavante do Corinthians, toca do ladinho para Kaique, aberto o lado esquerdo, tabelou por dentro, Rian passa, Pedrinho encosta, dá Kaique, a Pedrinho, tá na área, bateu pro gol, pegou o Otávio, um canhão, o Otávio encaixa dentro da pequena área, 5,5 primeiro tempo na Química Arena, vale o título da Copinha, terminando assim pênaltis, 0-0, Corinthians e Cruzeiro, Júlia Polo. Canhão, final de semana de clássico aqui em São Paulo. Palmeiras e Santos se enfrentam no Allianz Parque às 6 da tarde do domingo. Início de jogo, 6 minutos. Gustavo Soler, como começa a final da Copinha, 0-0. Soler. Olha, Canhão, o jogo começa equilibrado na Neoquímica Arena. O Corinthians, evidentemente, tentando ficar um pouco mais com a posse de bola, mas hoje os dois ataques terão dificuldades para furarem as redes, né? São os dois principais goleiros da competição que estão em ação, jogadores de apenas 18 anos de idade, o Felipe Longo pelo lado do Corinthians e o Otávio, salvador da pátria do time do Cruzeiro, mas por enquanto as duas equipes um pouco nervosas, o Corinthians um pouquinho melhor
mas com dificuldades também para furar esse bloqueio da equipe do Cruzeiro. Pedrão levanta a bola para a direita, apoia o Carlos Gomes, fecha o domínio lateral, sem marcação para a grande área, Von Tebes, Guimeira fecha lá dentro também, Arthur levantou para Arthur, dá uma casquinha, cai na esquerda a bola, recuperação, volta para o Cruzeiro, no peito Wesley domina, tem Vitinho do lado, recua, dá Vitinho, encara a primeira jogada, vai na pinta, ganhou, trava a defesa, recuperação Henrique, bateu no gol, defendeu Felipe, na sobra um canhão pro gol, encaixa Felipe. Ramiro. Numa jogada arquitetada pelo Vitinho, jogador dessa equipe do Cruzeiro que é quase um coringa. O lateral esquerdo que aparece muito no meio de campo. Quase marca para Raposa. Na CM Capital, você e os seus investimentos contam com alta performance e expertise e a melhor nota de atendimento do mercado. Abra sua conta cmcapital.com.br/bandeirantes. Vitor Bira na esquerda, jogada para Bidon, domina marcado, tenta o passe, ela bate na marcação, toca à frente, Kaique para ganhar, no carrinho por baixo a marcação com Josefer, dá um bicudo e manda para fora pela linha lateral. Você ligado na Bandeirantes também, na faixa estendida do FM em 86.3. Cobra arremesso Corinthians, bola para Arthur na esquerda, do centroavante ganha, só que toca para fora a bola. Ele ganhou, escapou da falta, bateu, Kaique não entendeu, ela foi direto de graça para o Cruzeiro, lateral para o Cruzeiro na ponta direita. Oito primeiro tempo e tem gente chegando, e muita gente chegando ainda. Não tá cheio, tô vendo vários clarões nas arquibancadas. Você também, Ramiro, aí de baixo? Em alguns pontos sim, até do setor oeste para te ajudar, porque fica bem em cima da cabine de narração. Setor oeste, oeste central ali no meio, ainda tá um pouco vazio. Então a gente espera aí pelo menos o leste lotado, sul lotada e também norte lotada, mais de 40 mil torcedores para hoje, Canhão. 8 minutos e meio, bola na direita pro Corinthians, Léo Maná vai na bola, dá um esticão, toma, ganha, sai na bola o Wesley para tomar com o Cruzeiro, dá para Henrique, vira pela linha direita, para Guimeira, dá o drible curto, sai do Rian, entrega de volta para Wesley, gira bem, é tocado, se levanta, a arbitragem não marca a falta, recupera a jogada do Corinthians e volta pelo meio do campo. 8h30, primeiro tempo, 0-0. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Vitor Miro na esquerda, jogada, bela abertura para a lateral do campo, ó, o Pedrinho fechando aqui, Pedrinho já dominou, no meio Arthur pediu, faz o centroavante, o pivô, gira, puxado pelo braço, caiu de arbitragem, não viu a falta. A impressão de que ele foi puxado, toca para fora a defesa, mandando pela linha lateral. O Arthur queria a falta, ele ia parar dentro do gol. Não vejo motivo para ele cair. Ou ele tentou cavar uma falta, Ramiro? A impressão que eu tive é que ele escorregou na hora de tentar ir para cima da marcação. O Henrique Silva até estava atrás dele. A arbitragem não dá falta, sobe o Corinthians. Lateral cobrado, domina Kaique, lado esquerdo, Vitor Mia encosta ao seu lado, prefere o passe atrás, Kaique. Dá para o zagueiro Renato, já nem no meio do campo. Toca mais atrás a bola, vai recuar a jogada. João Pedro vira para Bidon, perdeu, tomou para o Cruzeiro, escapou da marcação. Guimeira, Arthur com ele, Gui dominou na esquerda, Wesley na área, limpou, pé direito, bateu, espalmou o goleiro, Arthur na sombra, bateu para fora! Inacreditável! O gol que perdeu o centroavante do Cruzeiro. Wesley chuta, defende pra frente Felipe Longo. Arthur, é um pênalti com bola rolando, goleiro caído e ele manda pra fora. Ramiro! Só ele e o goleiro pra finalizar, depois de um vacilo do ataque do Corinthians que perdeu essa bola pro Guimeira. Armou bem demais o contra-ataque pro lado esquerdo pro Xavier, mas na cara do gol Arthur perde. Segue tudo igual, 0-0. E pro Cruzeiro essa sobra, Henrique domina, dá pra Wesley, lança pra Vitinho, Vitinho aberto pela ponta esquerda, carrega a jogada, levanta forte na ponta pra Gui, na jogada volta João Pedro, ajeita com o braço, com o peito, a arbitragem não pega o toque, ele manda pra fora, a bola é desviada do próprio Gui, é lateral Corinthians, bola, Neoquímica Arena, a bola rola, o relógio não para. 10 minutos e meio de jogo no primeiro tempo. É a decisão da Copa São Paulo, Neoquímica Arena, Corinthians, Cruzeiro, tá 0-0, Júlia Polo. Canhão, a seleção brasileira sub-23 de futebol tem mais um desafio no pré-olímpico de futebol masculino amanhã. Ele enfrenta a Colômbia no campo de estádio Brígido Iriarte, em Caracas, na Venezuela. Lateral Corinthians para a ponta, essa bola, Arthur domina na coxa, bela puxeta por dentro, vira bem na meia direita, Pedrinho se projeta na jogada e já rouba a bola, dá na esquerda para Vitor Mir, Josefer em cima, ele recua, tira Renato, toca na ponta alta e demais, a bola vai para fora pela linha lateral, arremesso, bola, defesa Cruzeiro, aqui na ponta direita. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. 11 primeiro tempo. Soler, o Arthur, centroavante do Cruzeiro, perdeu um pênalti com bola rolando, hein, Soler? E aí não pode, né, Canhão? A melhor chance
da partida, numa boa jogada do Guimeira, jogador que ficou no banco em algumas partidas, mas um dos destaques desse time do Cruzeiro, deixou na boa ali pro Xavier fazer a finalização. Felipe Longo foi mal, espalmou pra frente, mas o Arthur foi pior ainda. Essa é a finalização que o centroavante tem que chegar com a perna esquerda. Ele foi tentar bater torto com o pé bom, que é o pé direito, e aí chutou de tornozelo e perdeu um gol inacreditável. Kaique para Arthur, foi na bola, Arthur, ele comete a falta, o Arthur vai dar a falta dele. Aliás, nele, do Joseph. Os dois brigaram pela posse de bola. Nesse enroscão, melhor pro Corinthians, Ramiro. E numa jogada que é mais uma vez tramada pelo Kaique Ferrari. Mais uma vez, importante lembrar, Kaique Ferrari tem só mais um ano de contrato com o Timão. 12 minutos é o primeiro tempo, 0-0. Na hora de trocar, na hora de fazer a troca do fluido de freio, fluido de radiador, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. 12,5-0, Kaique domina pro Coregão, vira para Vitor Mir, passa na ponta esquerda, Arthur pediu ao lado, na grande área, Pedrinho chuta a bola, bate no Joseph, Kaique pega a sobra pela meia por dentro, corta a luz feito, de frente, Rian, na direita, Léo Maná, Pedrinho, Igor, Léo Maná para fazer, bateu, fora! Dominou livre, o capitão do Corinthians levanta a cabeça e levanta também a bola, manda no meio da galera, Ramiro. Numa jogada triangulada do lado direito, a bola sobra pro Léo Maná, depois uma tabela boa com o Igor, só que na finalização, bate errado o lateral direito do Corinthians. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio, com muita qualidade e economia em todos os produtos. 13 primeiro tempo, aperta a marcação, Arthur, centroavante do Cruzeiro, ganha, toca pra fora o Arthur, ele tentou brigar pela posse de bola, até consegue, mas manda pra fora, lateral Corinthians, Léo Maná arremessa, dá pra Arthur de bico, tira Henrique, toca no meio da cadeira, outro arremesso lateral, é ataque do Corinthians na ponta direita. Sil renova sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. É a Rede Bandeirantes de rádio em todo o território brasileiro, você com a gente em toda a galáxia, no Band Play. Alô Beraba, alô Minas Gerais, alô Manuel Zaidan, alô Caboclinho, aqui atrás domina jogar o time do Corinthians, vai jogar na defesa, Renato, Vitor Miro, bate em Joseph, é lateral, defesa Corinthians na esquerda. Novo site Estrela Bet, cheio de novidades e mais fácil de usar, www.estrelabet.com. Vem Vitor Miro para fazer cobrança de lateral pro time do Corinthians, na esquerda, 14 primeiro tempo, tá 0-0, dá para Bidon, que dá para Vitor Mir, tomou pressão do Joseph, gira, toca na ponta para cair com uma casquinha de cabeça, não tá na bola o centroavante do Corinthians, o Arthur Souza, rebote e volta com o Pedrão, zagueiro do Cruzeiro, volta a bola, na grande área pro goleiro Otávio, dominar e jogar com o pé completamente sozinho, ele já toca a bola pro outro zagueiro, deixa ela do ladinho para Bruno Alves, caminha sozinho, tudo aquela pressionada, um pouco mais de longe agora, domina Bruno, inverte para direita, tem um corredor na frente, Joseph, domina, Carlos Gomes desce no apoio, domina Joseph, da ponta, fecha pela meia direita, se aproveita na marcação e vem com ela, vira o passe para Carlos Gomes, na linha de fundo, na área o passe, forte para Guimeira, horrível a bola, forte demais, ela vai para fora, outra chegada do Cruzeiro, Corinthians tiro de meta agora, Ramiro. Carlos Gomes, lateral direito peruano, que inclusive foi buscado aí pelo scout do Cruzeiro, tentou fazer o cruzamento, foi muito longe pro Guimeira, tiro de meta pro Timão cobrar. No futebol é gol, no Sicredi é show, o patrocinador oficial do Paulistão, é a instituição financeira que mais cresce em São Paulo. Sicredi, abra sua conta. 15h45, horário de Brasília, 15 primeiro tempo, aperta na jogada o time do Corinthians, bola aberta para a direita, Igor fecha aqui na ponta, Léo Maná, o capitão, quem se aproxima com ele, recebe a bola, vem pela linha direita, toca do ladinho ainda, Corinthians com ela, para Rian no meio, Pedrinho de volta, com Léo Maná, do lado pro Igor, na linha de fundo, passa Rian como se fosse um ponta, dominou, cortou para canhota, não chuta, do lado encosta Léo Maná, Igor mais atrás, ele prefere o passe por dentro, na fogueira, Bidon, tomou, vai bater, limpou o primeiro, não chuta mais, tá bem pressionado, vira de volta a bola para a ponta direita, com o capitão Léo Maná encostando com Igor, Léo Maná na meia, tenta a defesa, Igor de volta para Léo Maná, toques rápidos do Corinthians, Wesley marca, ele recua a jogada, volta para Rian, ele chuta, fica, bate no Arthur e tá em campo ainda, é pro Cruzeiro, domina o centroavante, encara 1, 2, 3, na esquerda, na raça, vai trombando, ganhou, entrada na grande área, outra fita fazendo fila, tirou o Bidon, tava o Arthur vindo ganhando em todas, o Wesley pega a sobra com o Cruzeiro na esquerda, no
Cruzeiro que domina, parte o Xavier, domina a bola, vem aberto por lado, tenta o passe para Henrique Silva, domina Henrique, já recua a bola, voltando, são 16 primeiro tempo, 0-0, dá para Carlos Gomes, lado direito, vira a jogada, Henrique devolve a bola para Carlos Gomes, olha pro goleiro, volta a jogada para Pedrão, zagueiro, Neoquímica Arena, a bola rola, o relógio não para. 16 minutos e meio de partida no primeiro tempo. Placar da Copinha é a decisão. Neoquímica Arena, Corinthians, Cruzeiro, tá 0-0, Júlia Apolo. Santos e Ponte Preta se enfrentam hoje às 7h30 da noite. Cruzeiro, Guimeira na direita, limpou, colocou na esquerda a bola, Xavier dominou, passou o Vitinho, ele clareou, trouxe pra meia lua de bico, tira na marcação Igor, ela vem no meio campo ainda com o time do Cruzeiro, pra Carlos Gomes que deixa pra Gui toca a bola com o zagueiro Bruno Alves, ele tá aberto com liberdade, enfia, de volta o passe pra Xavier na esquerda, já limpa, toca, abre pra Vitinho, liga de fundo, tomou pressão do Igor, de volta a Xavier, drible curto, bico da grande área, ponta esquerda, 0-0, levantou pra grande área, a bola ninguém do time do Cruzeiro de graça, pela linha de fundo, em tiro de meta para o Corinthians cobrar. Amortecedor com qualidade, líder em suspensão, é HG Nakata. Sabe por quê? Ora, porque é Nakata. 17 minutos e meio e o jogo 0-0, Gustavo Soler valendo a final da Copinha. E o Cruzeiro melhorou na partida, teve a grande chance de abrir o placar neste primeiro tempo, não sente a pressão, pelo menos nesses primeiros 18 minutos de bola rolando, por jogar na Neoquímica Arena, um time bastante equilibrado pelo Fernando Seabra. Uma pena que o Cruzeiro vai perder esse treinador para a sequência da temporada, para a equipe do Red Bull Bragantino, seguirá trabalhando com categorias de base. E o Vitinho, né, Canhão? Camisa 10, jogador que era o meio armador no início da Copinha no Cruzeiro, mas por falta de um bom lateral esquerdo, o Fernando Seabra teve que sacrificar o seu camisa 10, colocá-lo como um lateral pela esquerda, e por enquanto o Vitinho vai mostrando também qualidade na marcação, está fechando muito bem os avanços do Igor, jogador sendo bastante solidário nessa final. Bola pro Cruzeiro que sai jogando na sua defesa com o zagueiro Bruno Alves. Vai adiantando o Arthur em cima dele. Enfia o bico, dá pro Arthur, centroavante do Cruzeiro. João Pedro chega, escolta a bola, mais manda pra fora pela linha lateral. Arremessou bola, ataque do Cruzeiro na esquerda. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha suas encomendas internet até entrega totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas. Lateral cobrado, Guimeira na esquerda, bola para Vitinho, tentou tomar, ganhou, Igor protegeu, recua a jogada, Léo Maná entregando para o zagueiro João Pedro, enfia para Arthur Souza, o passe é muito forte, rebate, dá um bicudo pro alto, Bruno Alves, cai para Josefer, dá uma casquinha de cabeça pro alto, tenta a proteção na ponta, ela bate nas costas do Bidon, toma Josefer, é rápido esse menino, entortou de novo, na primeira bola ganha, na segunda não, pega a Xavier, a sobra, vira, sai na proteção por dentro, sai do Igor, toca para Vitinho, Vitinho lança a bola para meia direita, puxa para Henrique, para Josefer, dentou, limpou, puxando, tomou um tapa na cara. Tomou uma bolacha. Esse Josefer é folgado, hein? Ele driblou, tomou um toque por baixo e tomou uma tremenda de uma bolacha. Hein, Ramiro? E é habilidoso, foi pra cima da marcação e o Rian não quis deixar saudades. Acaba deixando uma pancada forte no rosto do jogador Rian, atleta que inclusive deve subir ao profissional depois desta Copinha. Tem falta pro Cruzeiro, já toma distância por lá Guimeira e também o Josefer para cobrança. CM Capital, a corretora de investimentos com mais de 30 anos de tradição no Brasil e na Europa. Abra sua conta grátis, acesse cmcapital.com.br/bandeirantes. Com quase 20 primeiro tempo, é falta pro Cruzeiro fazer cobrança. Carlos Gomes está encostado ao lado também ali, é ele? É o Gui, né, que está próximo também. É, o Gui tá do lado esquerdo aqui do Joseph. E aí o outro Vitinho. É o Vitinho, né, camisa 10. 20 minutos, primeiro tempo, Muro Grandão protege o lado esquerdo do gol do Felipe. Vem a cobrança. Autorizado, o árbitro vai lá, chama a atenção. Guimeira e Vitinho. Autoriza o árbitro. É falta para o Cruzeiro, 20 minutos e meio, primeiro tempo, 0-0. Vitinho, 2 passos para trás. Guimeira, uns 4 pelo menos. O árbitro agora autoriza. Vitinho, partiu, bateu no canto, fora! À esquerda do gol, com Felipe saltando e acompanhando. Neoquímica Arena, a bola rola, o relógio não para. 20 minutos e meio do primeiro tempo. Valendo o título da Copa São Paulo 2024. Corinthians Cruzeiro tá 0-0. Júlia Apolo.
Canhão, daqui a pouco, Chelsea e Aston Villa se enfrentam às 4h45 pela Copa da Inglaterra no estádio Stamford Bridge, em Londres. Léo Maná no meio, bate na marcação recuada, tira aqui atrás Pedrão e deu no pé do Pedrinho, que tomou pro Corinthians, já lança pra esquerda com Kaique. Vitor Mir fechou, dominou Kaique, dá pra Vitor Mir, vai no fundo, são dois em cima, um deles é Carlos Gomes, ganha Vitor Mir, prendeu, levantou pra Arthur, tira Pedrão de cabeça, a bola voltou fora da grande área, rebote por dentro, põe o pé pra tomar Igor ganha, toca ao lado, vira o passe na meia direita, com Breno Bidon já domina, abre a jogada na direita, Léo Maná, o capitão, tem liberdade, Arthur pede na grande área, Léo Maná levanta mal demais, abaixa a cabeça, enfia um bicudo e manda por cima do gol, Ramiro. E nem ele acredita nesse cruzamento que ele fez, foi tentar lançar da grande área, mas foi quase um chute totalmente errado, tiro de meta pro Cruzeiro cobrar. CM Capital, a corretora de investimentos com mais de 30 anos de tradição no Brasil e na Europa. Abra sua conta grátis, acesse cmcapital.com.br/bandeirantes. Sai jogando o Cruzeiro, bola aberta com Carlos Gomes da direita, dá Joseph, volta a bola para Carlos Gomes, Kaique marca, depois puxa pela camisa o adversário, vantagem para Joseph, domina o camisa 8, é rápido, habilidoso, carrega, pede no meio Arthur, encosta passando com ele Xavier, ele vira do lado para Henrique, toca na ponta esquerda, apoio do Vitinho, na linha de fundo para cruzar, não tem ninguém na grande área, olhou, não cruzou, tenta driblar e recua, volta com o próprio Henrique, toma a pressão, marcado pelo Pedrinho, vira a bola para a meia direita, vem na marcação com Gui Meira, Gui de frente, uma, duas cintas, perdeu, Bidon tira, enrosca na bola, vem Rian, toca pra trás, Bidon vira o passe pra Léo Maná, na ponta Igor, passe errado do Léo Maná. Soler, o Léo Maná tá errando todas, é cruzamento, agora um passe, um lançamento, o que tá acontecendo com o Léo Maná, que não é tão menininho assim, né, Soler? Exatamente, Canhão, um dos principais jogadores também do Corinthians nessa Copa São Paulo de Futebol Júnior, vinha se destacando na marcação e também nas chegadas ao ataque, líder desse elenco, mas hoje parece que a perna tá pesando um pouco, parece que essa final tá desestabilizando um pouco o lateral do Corinthians, que vive, né, assim como vários outros atletas, a expectativa de ser integrado ao time profissional, mas hoje esse começo de primeiro tempo ruim do Léo Maná, um dos destaques negativos da partida até agora. Disputa de bola, Arthur, centroavante do Cruzeiro com o Bidon subiu nele, só faltou o Bidon gritar, segura, peão, Ramiro? E até o Bidon ficou com medo de tomar cartão amarelo lá, a arbitragem deu um chega para lá e falou assim, irmão, a próxima você já era, leva cartão. Sobe o time do Cruzeiro, o campo de ataque. Carlos Gomes na área, a bola, no fundo Joseph, bateu na grande área a bola, cabeceou João Pedro, sai do gol, dá um soco Felipe Longo, que sufoco pro Corinthians, Vitinho toma, dá na canhota o passe pra Xavier, tenta ganhar essa bola, gira bonito, vai na primeira pinta, encara na sequência, tentou, driblou, mas a bola foi forte pra fora. O Cruzeiro dá outro susto no Corinthians, Ramiro. Pra variar, em cima do lado direito de campo, Léo Maná com um pouco de dificuldade na partida, não consegue afastar o lance, mas ainda assim o jogador do Cruzeiro, o Xavier, sai completamente errado. Tiro de meta pro Timão. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Já tem o intervalo, Bandeirantes com Paulo do Vale. Por enquanto segue 0-0 aqui. 24 minutos e meio de partida. Permanece o mesmo regulamento também para a final, né? Terminou empatado, pênalti direto, né? Ou Isso. tem prorrogação? Pênaltis, né? pênaltis. Ah, ok. Bola aqui atrás, Vitor Mir, cabeceia, de cabeça rebate Henrique, toca na ponta, não pega, Guimeira, vem Vitor Mir, tomou pressão, quase que ele perde essa bola pela meia direita para Teves, toca à frente, Pedrão desvia o zagueiro, volta Bruno Alves, dá um balão, toca na ponta, não tem ninguém no time do Cruzeiro, acompanha Léo Maná e a bola sai, em lateral pro Corinthians cobrar, 24 minutos, 40 segundos de jogo, primeiro tempo. Daniel Chingotti, mostra pro ouvinte da Bandeirantes como é que tá o clima, né, o Química Arena. Ó, a roubada de bola do Cruzeiro. Arthur domina, tenta, João Pedro tira, pega, sobra Joseph na meia direita, bateu pro gol em cima da marcação, Renato, sobe de cabeça Joseph, de cabeça Renato, tira, volta João Pedro, trava Henrique, recua, toca na meia direita, volta a bola com o zagueiro ainda, vira para a ponta, Breno Alves, tontou na bola na esquerda, vira a bola para a ponta para Xavier tentou, bateu na bola, foi desviada, Guimeira chuta, ela vai na marcação com o time do Corinthians, Neoquímica Arena, a bola rola, o relógio não para. 25 minutos de partida no primeiro tempo. Vale o título da Copa São Paulo Futebol Júnior, 0-0 Corinthians e Cruzeiro, Júlio Apolo.
Santo André e Novo Horizontino se enfrentam hoje para encerrar a segunda rodada do Campeonato Paulista, às 9 da noite, no estádio Bruno José Daniel, no ABC Paulista. 7h30, Santos e Ponte com João Paulo Capelanes no Paulistão Bandeirantes. Henrique domina a bola para o Cruzeiro na canhota, faz o drible curto, recua, dá na ponta para Gui domina, o Guimeira, dá Vitinho, pela meia direita de frente, Teves, perna canhota para a grande área, a bola de cabeça, sobe na marcação, tira Léo Maná, de cabeça Kaique completa, dá só uma casquinha, ela fica na ponta direita, Cruzeiro aperta e ataca com Carlos Gomes, dá Joseph, vem Vitor Mir, lateral do Corinthians, protege a bola, se tocar para fora, escanteio, vira bem, sai bem da marcação, pernão comprido, Joseph insiste, falta, a arbitragem marca a falta para o Corinthians cobrar. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs. Tá na sua vida, tá no Tenda. 26, primeiro tempo, Gustavo Soler segue 0-0, Corinthians e Cruzeiro. O Soler, o Cruzeiro não tá se deixando intimidar pelo fato de ele estar jogando nessa Neoquímica Arena cheia não, hein, Soler? É, a molecada do Cruzeiro, né, Canhão, jogando como gente grande na Neoquímica Arena. Destaque pro Guimeira, né, que retorna ao time titular e chama a responsabilidade na armação das jogadas do time cruzeirense. Xavier, o Joseph e o Henrique também fazendo uma boa partida até este momento. Por enquanto, o Teves é o mais sumido desse ataque do Cruzeiro. Camisa 17 precisa aparecer um pouquinho mais para ajudar o Arthur, que fica muito isolado lá na frente. O Léo Maná continua sendo o destaque negativo do jogo. Há pouco perdeu uma bola que quase resultou num grande contra-ataque cruzeirense. E vem Léo Maná na direita, costurou por dentro, rolou do lado, virou pela meia, Pedrinho sai da falta, toca na esquerda, Kaique, rolou na ponta, linha de fundo, Vitor Mir para cruzar, bateu pro gol, Pedrão, o zagueiro botou o canelão e tira. É lateral, ataque do Corinthians, lado esquerdo, e a Fiel gosta. 27 minutos e meio primeiro tempo. E tem gente entrando ainda, tem gente chegando. Ouça a Neoquímica Arena, com a Fiel empurrando o timãozinho. Vitor Miro na canhota, ganhou, cruzou pro gol de bico, alivia, tira Carlos Gomes, tentou pegar Kaique, não domina, a bola vai pra fora. É lateral e é de graça pro Cruzeiro pela direita, era só deixar a bola sair, Kaique. Galera do Corinthians, Sil renova a sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. 28 minutos é o primeiro tempo com 0-0. De cabeça na marcação, Corinthians ganha a bola. Kaique rebate no meio, Igor bota no peito, abertura feita na ponta esquerda, ele já toca bem, dá no fundo pra Kaique, pra grande área, Arthur Souza pedindo, Kaique limpou, marcado pelo Carlos Gomes, perna esquerda na bola, levanta forte demais, ela vai pra fora, encobre o gol, cai na linha de fundo, é tiro de meta pro time do Cruzeiro. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. 28 minutos e meio primeiro tempo, permanecemos com o placar de 0-0. É a Copinha definindo o título. Corinthians tem 10 títulos, Cruzeiro tem 1. Corinthians, o maior campeão da Copinha, brigando por mais um título. Joseph, Cruzeiro pra direita, essa bola toca na ponta pro Guimeira, drible curtinho, sai do Kaique, sai do Bidon, inverte, mal no peito do Igor, levanta a bola, bateu pro gol, na volta, Otávio, inteligente o garoto Igor, amassinha no peito e manda de lá, Ramiro. E nem é a praia dele tentar fazer gol, ainda mais de longe nessa oportunidade. O Igor, ponta direita, acaba chutando, tentando surpreender, o Otávio não consegue, segue tudo igual, 0-0, Canhão. Joseph domina a bola pro Cruzeiro, toca atrás a jogada, Guimeira para Joseph, ele acha pelo meio campo completamente sozinho, Bruno Alves vem embora o zagueiro, domina, parte à frente na roda gigante, meio campo, Alves, time disparando por dentro, ele tenta o passe na lado esquerdo, toca na ponta a jogada, com Xavier se aproximando, balança de um lado para o outro, sai do Igor, devolve a bola, dá outra vez o passe, começa com Bruno Alves ainda, 29:30, primeiro tempo segue 0-0, Estrela Bet, a melhor operadora de entretenimento esportivo do Brasil, tá com site novo, www.estrelabet.com. Vem Joseph Cruzeiro, esse garoto é bom de bola, esse menino é bom de bola, domina Joseph, 19 anos, com quase 30, e é maduro, ele pega a bola, parte pra cima, o moleque é folgado, né, Soler? É, folgado no bom sentido, né, Canhão? Sim. E aquele todo campista, né, ele joga como volante, ajuda na armação, cai nas pontas. Exatamente, ele preenche muito bem os espaços no setor do meio de campo, com isso, ele melhora o jogo do Xavier, o jogo do Henrique, o do Guimeira, então um facilitador nesse meio de campo do time do Cruzeiro, jogador bastante interessante, esse menino de 19 anos. Vitor Mir pro Corinthians, domina, evita que ela saia para escanteio na esquerda, domina para a marcação, toma dele, Carlos Gomes, depois faz a falta, Vitor Mir. Que vacilo lateral esquerdo do Corinthians agora, hein? Ele tinha a bola, perdeu, fez a falta e além de tudo tomou o cartão.
Precisa de mais alguma coisa, Ramiro, para completar? Acho que não, né? Tá ótimo pra ele. Cartão amarelo pro Vitor Mia na sequência, falta pro Cruzeiro. Só faltava o vermelho, né? Pra piorar, né? Aí piorava de vez. Mas só um destaque também sobre o jogador desse Cruzeiro, Teves Gabriel, 17, é da geração 2006. Ele nasceu em Pernambuco. Acho que ficou um pouco clara a torcida dos pais dele antes do jogador ir atuar no próprio Cruzeiro, né, Canhão? Pois é, parece clara, né? 31 minutos. É, deve ser pelo Boca, West né? Ham. Também. Juventus, né? 31 minutos. O Cruzeiro tem falta para bater com Guimeira na ponta direita, quase um escanteio. Ele, Vitinho cobra com a canhota. O árbitro vai lá para a grande área, dá uma enquadrada geral em todo mundo. É um tal de pega daqui. Você ouviu o apito aí do árbitro, Gabriel Bispo, ó. Apitou, a meninada já olhou com um pouco mais respeito. Falta pro Cruzeiro. Vitinho pode tentar bater até pro gol daqui, hein? Com a perna canhota. Sobe o muro, Felipe Longo. Só tem um jogador na barreira. É o Kaique. Falta para o Cruzeiro, 31 minutos e meio, 0-0. Guimeira levantou pro gol de cabeça, a marcação antecipa-se, a bola sai da grande área. Josefer para Xavier, levantou no meio, a bola bate na marcação, volta Josefer, dá um balão na direita. Kaique pro Corinthians, cabeceia, toca a bola pra ponta, vai tentar pegar essa bola o Arthur Souza. De bico, Pedrão toca a bola pra fora pela linha lateral. Neoquímica Arena, a bola rola, o relógio não para. 32 é o primeiro tempo. Placar da final da Copa São Paulo Futebol Júnior. Corinthians, Cruzeiro, 0-0. Julia Apolo. Saiu mal o Bidon, presentão no meio pro Arthur, domina o centroavante do Cruzeiro. Léo Maná na bola, comete a falta. Numa saída errada do Bidon, compromete toda a defesa do Corinthians. Expõe o time e sobra cartão para quem faz a falta, Ramiro. Para o Léo Maná, aliás, os dois laterais do Corinthians agora amarelados. Vem pressão do Cruzeiro pelos lados e uma falta pela ponta esquerda, Canhão. Que vacilo do Bidon. Bola limpa para ele. Ele perde a bola e expõe o time do Corinthians. Soler. E como a gente destacava, né, Rogério? O time do Cruzeiro joga mais tranquilo na Neoquímica Arena. Joga como gente grande. Por enquanto, o time do Corinthians parece que está sofrendo diante do seu torcedor. Parece que os jogadores estão mais pilhados para tentar mostrar serviço dentro de casa, e com isso o Corinthians erra bastante. Os principais jogadores do Timão nessa edição de Copa São Paulo hoje estão desaparecidos em campo. O Kaique não fez uma jogada individual como ele fez a Copa inteira. O Breno Bidon vem errando bastante. O Léo Maná, o pior em campo. Então, Vitinho. Danilo precisa dar uma chacoalhada neles. Vitinho e Guimeira. Próximos, falta Cruzeiro perigosa. Entrada na grande área. Guimeira partiu no ângulo. Fora! A direita do gol. E não passou tão longe não, Ramiro. Não passou longe, aliás, do ângulo direito do goleirão Felipe Longo, que até estava em cima do lance. O chute do Guimeira vai pra fora. Tiro de meta pro Timão cobrar. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. É futebol na Bandeirantes, final da Copinha. Corinthians, Cruzeiro empatando em 0-0, você nas estradas. Um grande abraço, ótima viagem para você que está ouvindo a Rede Bandeirantes de Rádio. Lateral defesa para o Corinthians, para a cobrança, Léo Maná na direita. Pelo meio desmarca-se Rian, ele toca à frente o passe. Tenta na marcação Arthur Souza, volta o centroavante para Bidon, para a meia direita. Pedrinho, na esquerda inverteu. Nossa, eu acho que ele não tentou inverter, acho que ele tentou chutar pro gol. O Kaique que tá em campo, não entendeu? Imagina eu da cabine, você entendeu? Aí atrás do gol, Ramiro? Não entendi, aliás, até pensei que tivesse desviado essa bola, mas não. Bateu mal demais o Pedrinho, aliás, o Soler pontuava sobre o nervosismo. Esse pode ser um dos fatores desse chute também do Pedrinho, jogador que é o artilheiro do Corinthians nessa temporada, pelo menos na Copinha, com 6 gols marcados. Tiro de meta, Cruzeiro para a grande área, a bola, Pedrão, zagueiro enfia um bicudo, tenta o passe na ponta, sobe de cabeça, não pega Teves, rebate na ponta, tira João Pedro pro Corinthians, levanta a frente Henrique, rebote Corinthians ainda, lado esquerdo, Arthur Souza domina o centroavante do Coringão, dá para Kaique, na grande área Igor, ele bate pro gol, desenha em Carlos Gomes, escanteio, Corinthians na esquerda, Ramiro. E aí o GH, aliás, o Igor pede que a torcida pelo menos se movimente e cante. Tem escanteio, Léo Maná na cobrança. – 35 minutos do primeiro tempo, o Corinthians tem escanteio, cobra Léo Maná com o pé direito, lado esquerdo, vão para a grande área os zagueiros do Corinthians, lá dentro, João Pedro, Renato, todo mundo ali dentro da grande área, a arbitragem vai autorizar a cobrança, Léo Maná levanta, desvio de cabeça para fora.
tentou desviar de cabeça para trás, acabou tocando muito mal na bola o Arthur, direto essa bola para a linha de fundo. Há pouco você ouviu o toque com Rafael Palmeira na mesa de som, com Roger Palme do Bate, com Roberto Dias na central técnica. Neoquímica Arena, a bola rola, o relógio não para. 35 minutos e meio do primeiro tempo. Vale o título da Copa São Paulo Futebol Júnior 0-0. Corinthians e Cruzeiro, Júlia Apolo. Daqui a pouco, às 5 da tarde, Canhão, Atlético de Madrid recebe o Sevilha pelas quartas de final da Copa do Rei da Espanha. Grande abraço a você que está ligado na Rede Bandeirantes de Rádio. Vem Cruzeiro, bola para a meia direita, bota no peito o Guimeira, carrinho por trás, volta por baixo, Kaique toma do Guimeira, torcida gosta para Rian, quase ganha essa bola aqui, recuperada, volta para o Corinthians ainda, toca à frente Renato, só que dando pé do adversário, ganha Josefer, vai na primeira trombada, já tomando, tem Teves aberto na ponta, lançado, Teves no fundo para cruzar, domina, marcado pelo Vitor Mir, domina a bola e tenta recuar, toca para Josefer, na entrada da grande área, pela ponta direita, dá com o lateral, Carlos Gomes, dá Josefer, pede Teves, tomou uma fungada, o Josefer bate fora essa bola, dificuldade desviada na marcação com o zagueiro do Corinthians, em lateral, bola para o Cruzeiro bater, 36,5, primeiro tempo 0-0. Para a batida vem Carlos Gomes, se desmarca Guimeira, bola aberta para Gui, põe o pernão Bidon, na inteligência, rapidez, ele foi lá para tomar, já toca na canhota para o Arthur Souza, tá isoladão, centroavante do Corinthians, Igor por dentro, devolve a bola para Bidon na linha de fundo, recebeu a bola, não cruzou, não, parou, recuou, devolve para Arthur ainda, tentou, tá na área, adiantou, depois caiu, o Arthur deu pênalti, deu simulação. Simulação do centroavante do Corinthians, do Arthur Souza. Ramiro. E eu também tive essa impressão, forçou um pouquinho ali o Arthur Souza, na hora de se desvencilhar da marcação, leva cartão amarelo por simulação, o terceiro cartão amarelo contra o Corinthians. Mas que jumentice, Soler. Olha, Canhão, nem escola Wolf Maier para ajudar agora o Arthur Souza a aprender a ser ator, né? Tem que avisar o garoto que tem um negócio chamado VAR no futebol. Mesmo se o árbitro caísse nessa encenação bizarra, a Daiane Muniz ia lá e anular e provavelmente ele ia tomar o cartão por simulação também. Tem que jogar a bola, não tem que ficar tentando ludibriar a arbitragem, principalmente com VAR em ação, né, Canhão? Curioso é que a torcida xinga o árbitro aqui. A torcida xingou o árbitro do jogo, o Gabriel Bispo. Olha o ataque do Cruzeiro para a ponta heresia com o pé direito e manda para fora pela linha lateral. Léo Maná, Vitinho com pressa pro Guimeira na área, dominou no fundo, bota para fora essa bola. Léo Maná de novo. Cruzeiro continua insistindo aqui na esquerda. 38 o primeiro tempo, tá 0-0. Vitinho para cobrança de arremesso lateral. Se desmarca saindo da grande área o Arthur. Toca para trás o Guimeira. Dá Xavier para Vitinho. Posição legal. Tenta a caneta. Rian trava. Pé direito. Bota essa bola para ponta. Domina o zagueiro Bruno Alves pela meia direita. Toca para Gui que dá para Bruno. Que vira o passe na esquerda para Vitinho na linha de fundo. Marcado por Rian. Insiste a jogada. Dobrada a marcação. Mesmo assim Vitinho toma. Dá na ponta. Não me entende a jogada do Arthur. Protege a defesa para sair do gol Felipe. Pegou, foi na trombada com o goleiro. O outro vai dar cartão. Ah, não é pra tanto. Agora pra mim errou o seu Gabriel Bispo. O Arthur estava na disputa de bola. Eu não vi necessidade de cartão, aliás, nem de marcação, de falta. No máximo, falta do goleiro, Ramiro. Não tá descartada aquela possibilidade dele descontar o cartão que ele deu há pouco pro Arthur Souza, né? Toma cartão amarelo o Arthur. Agora o centroavante, são dois Arthurs já amarelados. Agora o Arthur do time do Cruzeiro leva cartão amarelo depois dessa chegada do Felipe Longo. Pra mim é interpretativo o lance, por isso quero ouvir o Soler a respeito desse cartão aplicado aí. Era pra tudo isso, Gustavo Soler? Não, Rogério, não era pra cartão amarelo. O Arthur, ele tenta se livrar da marcação do Tchoca e aí ele tromba com o goleiro do Corinthians. Falta e nada mais. Exagerou demais o Bispo na marcação desse cartão amarelo. Por enquanto, o único cartão que o Bispo errou na partida. 39 minutos e meio, primeiro tempo. O Corinthians vira jogar na Rian na ponta, vem na marcação. Guimeira toma, a arbitragem vai dar falta. Demorou um pouquinho para marcar, mas deu a falta para o Corinthians, que já cobrou com pressa com Léo Maná, que recua. Dá João Pedro Tchoca, ele volta para o goleiro Margandeira. Felipe Longo domina, Arthur em cima, domina Felipe na perna esquerda. Toca na fogueira para o zagueiro Renato. Aqui na ponta, Teves em cima. Toca à frente, Renato para ninguém do Corinthians. Ela passa pelo Kaique, passa pelo Carlos Gomes. Pedrão, zagueiro do Cruzeiro, é quem vira. De primeira para Carlos Gomes. Tentou cabecear, ele conseguiu driblar com a cabeça. Tentou cabecear, mas errou depois. Vai na ponta, jogada, voltou para Henrique. Tomou à frente, vem Arthur Souza. Henrique bateu na bola para fora. Ela toca em Arthur, desviada. Neoquímica Arena, a bola rola, o relógio não para. 40. Primeiro tempo.
Valendo o título da Copa São Paulo 2024, por enquanto 0-0 Corinthians e Cruzeiro. Júlia Polo. São Paulo e Portuguesa se enfrentam nesse sábado a partir das 6 da tarde. Transmissão aqui na Bandeirantes com narração de Ulisses Costa, comentários de Cláudio Zaidan e reportagens de Bruno Migliozzi. Corinthians sai jogando na ponta, sairia. É falta marcada, a arbitragem marca. Querem cartão os jogadores do Corinthians. Ele agora só olha o Gabriel Bispo, mas não dá cartão, não é, Ramiro? Não dá cartão. Aliás, o Gabriel Bispo até conseguiu dar uma olhada nos atletas do Cruzeiro. Fingiu que ia dar o cartão por causa da falta em cima do Igor, mas apenas falta pro Timão, setor de defesa. No futebol é gol, no Sicredi é show. O patrocinador oficial do Paulistão é a instituição financeira que mais cresce em São Paulo. Sicredi, abra sua conta. Tevez, Cruzeiro ataca para a direita, bela bola por dentro com o Gui, toca na direita com o lateral Carlos Gomes, enfia na ponta, centroavante Arthur fecha, forte demais a bola para o goleiro do Corinthians que acompanha. Felipe olha a bola que vai para fora direto, linha de fundo, tiro de meta para o Timãozinho cobrar. 41 minutos e meio, o primeiro tempo vem aí, Paulo do Vale, no intervalo Bandeirantes. Novo site Estrela Bet, cheio de novidades, mais fácil de usar, www.estrelabet.com. E esse primeiro tempo, Gustavo Soler, 42-0-0. Olha, Canhão, um primeiro tempo bastante equilibrado, mas as duas equipes tiveram muitas dificuldades nas finalizações. O Felipe Longo, ele fez uma única defesa no jogo, deu um rebote esquisito e o Arthur, centroavante do Cruzeiro, acabou desperdiçando a melhor oportunidade desta partida. O Corinthians não chegou nenhuma vez com muito perigo ao gol do goleiro Otávio, um jogo bastante estudado, as duas equipes com dificuldades de furarem o sistema defensivo dos seus respectivos rivais, mas o Cruzeiro um pouco melhor nessa primeira etapa. Tomara que o segundo tempo tenha mais dinâmica e mais velocidade da parte dos dois times. Marcação do Corinthians por baixo, Renato, zagueiro enfia um bicudo e manda para fora. Lateral ataque do Cruzeiro na ponta direita. 42 minutos e meio com 0-0. Dinheiro parado na poupança é dinheiro perdido. Abra sua conta na CM Capital. Invista com a maior corretora independente do país. Acesse cmcapital.com.br/bandeirantes. Toma a bola o Corinthians na canhota, vira o passe Rian para Arthur Souza, domina o centroavante na grande área, Igor, ele toca do ladinho a bola, devolve na meia para Rian, Rian encostou com o Kaique, domina na área, belo passe no fundo, Pedrinho para trás, bate no zagueiro, fica na grande área, Pedrinho de primeira, para fora! Nessa bola que voltou, pega o rebote, Pedrinho, envia um canudo por cima do gol, Ramiro. E foi depois da ligeirice do Rian, que acabou conseguindo roubar essa bola no vacilo da zaga do Cruzeiro, o contra-ataque quase é finalizado a gol. Por enquanto tudo igual, 0-0. Motopeças com qualidade e segurança tem que ser Nakata. Sabe por quê? Porque a Nakata, claro, é tudo azul. Tiro de meta Cruzeiro, finalzinho de primeiro tempo, 43 minutos e meio. E agora dá pra dizer que não tem mais ninguém entrando não, pronto. Todo mundo já chegou aqui. Mais de 40 mil, Pedro Ramiro? Por aí, pouco mais de 40 mil. 43 minutos e meio o primeiro tempo, troca passes do Cruzeiro, bola na entrada da grande área pro goleiro, domina o Otávio, tem de volta Pedrão, capitão pedindo, ele vira a jogada e sai atrás com o Pedrão. 43-50, tá indo embora a primeira parte do jogo, por enquanto o placar de 0-0, Corinthians e Cruzeiro definem hoje o título da Copa São Paulo de Futebol Júnior, no dia em que em São Paulo comemora 470 anos de vida. 44 no primeiro tempo, domina o zagueiro, vira atrás, Bruno Alves recua, toca no meio campo, volta com Guimeira, volta a bola com o zagueiro Pedrão também. 44, já quem sabe acréscimos hoje com quarto e quinto árbitros aqui. Thiago dos Santos é o quarto, Alexandre da Silva é o quinto árbitro hoje, com o VAR também, é claro. Vitinho lançado, Léo Maná seca, vem Vitinho, Léo Maná tentou, insistiu, Vitinho, tá em jogo, ainda não saiu não. João Pedro pro Corinthians, pica pra fora pela linha lateral. O árbitro vai dar agora tiro de meta, atendendo o assistente, o Robson Oliveira, que demorou umas 4 horas para marcar a saída da bola, né, Ramiro? É verdade, no lance que teve a proteção do João Pedro Choca, ex-jogador, inclusive, da base do Cruzeiro, e está reencontrando seu ex-time, um atleta que, inclusive, tem 1,93 m, nasceu em Sete Lagoas, Minas Gerais. Aliás, o Corinthians está com dificuldade para arrumar zagueiro para o próximo jogo, né? De repente, alguém da Copinha vai lá para completar o time, não vai não? Já tem o Renato Venâncio da base também, mas o João Pedro Choca é sim o nome mais benquisto, o nome mais também bem avaliado pela comissão técnica do Corinthians. Igor domina, dá na esquerda a bola, Kaique domina e vem com ela aos 45, cortou, limpou, pra canhota, na área, bateu, girou, Arthur recuou, bateu no canto bidão, a bola voltou, Igor tentou, foi puxado, caiu, pediu pênalti, o Arthur vai marcar tiro de meta, não deu nem escanteio nem pênalti, tiro
Tiro de Neto, Corinthians cria e desperdiça mais uma chance aos 45:30, Ramiro. Impressionante o bate-rebate na grande área. A bola sobra pra lá, sobra pra cá e só é finalizada no Igor, que foi tentar bater de 3 dedos, mas já estava muito pressionado e coloca pra fora. Tiro de meta, mais 2 minutos, vamos a 47. 45,5, mais 1,5 para acabar o primeiro tempo, Neoquímica Arena. Gustavo Soler comenta 0-0, Corinthians e Cruzeiro, Soler. E o que vocês destacavam, Rogério, com relação a um zagueiro para o time profissional, essa dupla de zaga, o Tchoca e o Renato, são bons jogadores, né? Atletas que podem estar no radar do técnico Mano Menezes, e dando os parabéns para o Ramiro, que ontem tirou a melhor fala do goleiro Cássio com relação ao elenco profissional do Corinthians, né? O Cássio bastante irritado que um volante da base teve que entrar improvisado como zagueiro. Então, Mano pode ficar de olho nessa geração da base, porque o Tchoca e o Renato são zagueiros bastante seguros. Arthur Souza no meio, toma. Rian, como ela se enroscou com a bola, perdeu, tira, Xavier, voltou Rian, brigou, Igor pega a sobra, dá um bico, Bruno Alves pra fora. Enfia o pé e manda no meio da galera. É lateral pro Corinthians cobrar. 30 segundos pra acabar o primeiro tempo, 0-0. Vem pra fazer cobrança, Léo Maná na direita. Pega na bola, mas não acha ninguém de branco. Se desmarca Igor, encosta ao lado, pede Rian. Ele prefere arremessar pra trás a bola, recomeça, volta com Breno Bidon, que atravessa o campo, toca na canhota pra Vitor Mir, vai no fundo com Kaique do lado, Pedrinho se desmarca na ponta, é pra Kaique, balançou pra lá, pra cá, sai do Carlos Gomes, dá de volta a bola pra Pedrinho, linha de fundo, levantou no gol para Igor, a bola muito alta, vai pra fora direto, linha de fundo. É o último lance do primeiro tempo. Dá aquela conferida no relógio, Gabriel Bispo. 47, ele pede a bola. Termina o primeiro tempo na Neoquímica Arena. Valendo o título da Copa São Paulo Futebol Júnior. Por enquanto 0-0, assim pênaltis definem quem levanta o caneco. Corinthians e Cruzeiro 0-0 no intervalo. Bandeirantes. Alô, Paulo do Vale. Valeu, Rogério Assis, que volta daqui a pouco com todo o segundo tempo direto da Neoquímica Arena. É a final da Copa São Paulo de Futebol Júnior no dia do aniversário da cidade de São Paulo, 470 anos, um evento tradicionalíssimo. E vamos para o gramado da Neoquímica Arena, onde está Pedro Ramiro e a saída dos jogadores por aí, Ramiro. Saída bem tranquila das duas equipes, inclusive a torcida do Corinthians e do Cruzeiro, cantando bastante dos dois lados. Há um apoio muito grande. Agora, até falando um pouco mais sobre essa disputa, é importante lembrar, e o próprio Canhão lembrou sobre isso, se terminarmos empatados no tempo regulamentar, aí teremos a penalidade direta, como houve também há pouco. O Corinthians, para chegar a uma das próximas fases, ele teve que passar pelas penalidades no jogo contra o Guarani. Empatou por 2-2 e acabou empatando também, depois vencendo nas penalidades. Estamos aguardando. Por enquanto, sem mudanças, obviamente, ninguém aquecendo no gramado antes desta volta do intervalo, PDV. Boa, Ramiro, você volta daqui a pouco então com mais detalhes, mais destaques aí direto da Neoquímica Arena, onde por enquanto Corinthians e Cruzeiro vão empatando 0-0. É a final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Jogo duro pro Corinthians, hein, Soler? Esse time do Cruzeiro é bom, não dá pra vacilar. Corinthians enfrenta de fato um adversário qualificado nessa final. E um adversário que se defende muito bem, né? Não só marcando com os seus zagueiros, com os laterais, mas o time inteiro marca bem. Esse time do Cruzeiro é uma equipe bastante voluntariosa, né? A gente olha o Vitinho, ele começa a copinha como camisa 10, a cabeça pensante, o meio armador, e fecha a competição como um lateral esquerdo, porque hoje é a principal alternativa que o Fernando Seabra tem à sua disposição para esse setor. Mas o Cruzeiro sente falta do Fernando, que era o melhor jogador da equipe na disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Teves, por enquanto, desaparecido no campo de jogo, né? O único jogador do Cruzeiro que não conseguiu fazer muita coisa, né? Esse lado direito com Teves e Carlos Gomes, por enquanto, é o setor mais frágil da equipe cruzeirense, com a bola no pé. Para se defender, e sim, o Cruzeiro se defende muito bem. Um grande trabalho do Fernando Seabra. Uma triste notícia, né, para o torcedor do Cruzeiro que gosta de acompanhar as divisões de base, é que o Fernando Seabra vai embora depois da Copinha para comandar a equipe do Red Bull Bragantino. Faz um grande trabalho, não só na Copinha, também fez um grande trabalho no Campeonato Mineiro na temporada passada no Sub-20. Já o Corinthians, PDV, diferentemente do Cruzeiro, está sentindo o jogo na Neoquímica Arena. Se era um fator para desequilibrar a favor
do Corinthians, o Cruzeiro conseguiu jogar a atmosfera para o elenco corintiano. Então, são os garotos do Corinthians que sentem um pouco mais a pressão. O Léo Maná, que era um dos grandes destaques desse Corinthians na Copinha, fez um péssimo primeiro tempo. Pedrinho tá desaparecido, o Igor não fez muita coisa, o Kaique não fez nenhuma jogada individual e ele se destaca por isso. O Arthur Souza, quando a bola chega, ele tentou em 2 oportunidades enganar o árbitro, se jogando, tentando cavar falta, e um pênalti, levou cartão amarelo pela encenação dentro da área. O Rian, por enquanto, é o principal jogador do time do Corinthians, porque é quem marca bem no setor do meio de campo, quem inicia as jogadas, mas falta alguém para conseguir fazer o complemento. Falta o Bidon entrar no jogo, falta o Pedrinho entrar no jogo. Por enquanto, o Corinthians fazendo um jogo muito abaixo das expectativas. Então, o técnico Danilo precisa conversar bastante com esses atletas no intervalo para colocar esse time nos eixos. Eu já voltaria com uma troca no time do Corinthians. Eu tiraria o Igor para colocar o GH, ter mais velocidade e mais opção de drible nesse time do Corinthians para a etapa final. Até porque, né, Soler, logo no início do jogo ali, próximo dos 10 minutos, o Cruzeiro perdeu um gol incrível, né, com o Arthur de cara pro gol no rebote do goleiro. E talvez isso poderia até ter mudado um pouco a cara do primeiro tempo com relação até o Corinthians atacando. Mas o Cruzeiro talvez merecia mais a vitória nessa primeira etapa, né? Sim, foi um jogo de pouquíssimas finalizações e principalmente finalizações no alvo, né? Essa foi disparada a melhor chance do jogo, talvez a única chance do jogo, né? Já que as outras finalizações foram bastante aleatórias na partida, mas o Felipe Longo ele se posicionou muito bem para fazer a defesa na finalização do Xavier. E aí quando o Xavier finaliza, o Felipe Longo ele vai mal e rebate para frente, e o Arthur, atacante destro, ao invés dele chegar fazendo o simples, o corpo está posicionado para chegar chapando de perna esquerda. Ele não confiou no pé ruim, foi tentar bater de pé direito, mandou de tornozelo e perdeu um gol inacreditável. O Cruzeiro poderia ter saído desse primeiro tempo com a vantagem, foi um time melhor, mas o Arthur perdeu a chance clara de abrir o placar nesta primeira etapa. Mas, diferentemente do time do Corinthians, eu não voltaria com alteração nesse time do Cruzeiro. Apesar desse gol bizarro perdido pelo Arthur, eu manteria essa mesma formação e aí com uns 15 minutos faria a primeira troca, mas o time do Cruzeiro está jogando ajeitadinho no seu sistema tático. Ô Soler, é uma final de categoria de base da principal competição do país, né? Todo mundo presta atenção na Copinha, principalmente nessas fases decisivas. Dá para dizer que é um jogo de gente grande, de duas equipes que realmente tem um porte físico, um estilo de jogo, um pensamento de time profissional, ou você consegue detectar ainda algumas questões de time de base ainda que não se aproximam tanto de um jogo do futebol profissional? Eu vejo uma partida, taticamente falando, do Cruzeiro a nível de futebol profissional. Os jogadores do Cruzeiro, eles cumprem à risca aquilo que foi pedido pelo Fernando Seabra, mas os dois times são times de formação, times de categoria de base, quando a gente analisa o que eles fazem com a bola no pé. São muitas decisões equivocadas, passes errados que no profissional a gente não vê com a mesma frequência. Então é um jogo de duas camisas pesadas, mas duas camisas de categorias de base. O time do Corinthians um pouco desorganizado em alguns momentos na parte tática. O Cruzeiro manteve bem a sua organização, mas dá para perceber que são dois times realmente de atletas que ainda estão em formação, atletas que estão sentindo o peso dessa grande decisão. Talvez o jogador mais maduro em campo seja o Josefer, camisa número 8 do Cruzeiro. Esse é aquele famoso todo campista. Ele aparece como primeiro volante, segundo volante, já apareceu armando, cai pelas laterais do campo para ajudar na marcação. Esse menino de 19 anos de idade, só 1,69 m de altura, é o mais maduro dentro das quatro linhas. Mas ainda a gente, analisando e olhando para essa partida, é um jogo de garotos. Boa, boa. Daqui a pouco o Gustavo Soler analisa mais esse jogo e dentro do segundo tempo com o Rogério Assis, o canhão Pedro Ramiro, direto da Neoquímica Arena. É a final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, é o aniversário da cidade de São Paulo, 470 anos, feriadão por aqui, mas de trabalho e deste grande evento
que marca a data de aniversário da cidade de São Paulo. A gente volta daqui a pouco com muito mais aqui na Rádio Bandeirantes, agora 4h25. Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. CM Capital, a maior corretora independente de investimentos do Brasil, é a escolha perfeita para investidores e traders que valorizam estabilidade e atendimento humanizado. Com 25 anos de experiência e excelência, nossa assessoria especializada está pronta para ajudar a potencializar seu capital. Abra sua conta gratuitamente em cmcapital.com.br. CM Capital, sua parceira de sucesso nos investimentos. Sabia que o fluido de radiador precisa ser trocado regularmente? Então, na próxima troca, não deixem escolherem por você. Exija Paraflu, a marca preferida dos mecânicos e a número 1 do Brasil. Troque regularmente o fluido de radiador e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio. O lance do Tenda é atacar com um show de preços baixos e garantir muita qualidade no açougue, no hortifruti e em todos os produtos. Compre também pelo site tendaatacado.com.br. Escolha a opção de retirada ou delivery, de acordo com sua região. Tenda é o atacado que todas as torcidas adoram. Tá na sua vida, tá no Tenda. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda a cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Tem novidade na Estrela Bet. Vocês pedirem o palpite grátis, tá de volta. Tem palpite grátis todo dia, bônus por indicação, saque com Estrela Bet e variedades de esportes. Palpitar é bom, grátis é ainda melhor. Acesse grátis.estrelabet.com. Acesse grátis.estrelabet.com e faça seu palpite. Estrela Bet. Jogou, brilhou. Para tudo na vida existe um porquê. E aqui entre nós, a gente sabe, existe sempre uma pergunta sobre desempenho na estrada, qualidade e durabilidade das peças do veículo, sobre confiança quando a gente está ali na direção. Então, por que ficar na dúvida se você já tem a melhor resposta? Peças para carro, moto ou caminhão é Nakata. Por quê? Ora, porque é Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. No trânsito, escolha a vida. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. No futebol é gol, no Sicredi é show. Pra gente o Sicredi é show, fechou. E olha onde a gente chegou. Eu sou parceiro do Sicredi, eu sou com ele quem contou. Abriu a conta é gol. Eu vou no Paulistão Sicredi, eu tô até patrocínio. Sicredi, patrocinador oficial do Paulistão. Abra uma conta na instituição financeira que mais cresce em São Paulo. A gente joga junto pra você vencer. Bandeirantes.
4:30, intervalo de jogo na Neoquímica Arena, é a final da Copa São Paulo de Futebol Júnior aqui na Rádio Bandeirantes. Por enquanto tudo igual, Corinthians e Cruzeiro 0-0. Daqui a pouco a gente volta para a Neoquímica Arena com Rogério Assis, o Canhão, com Pedro Ramiro e o Soler nos comentários. Ó, seguinte, o Manuel mandou um áudio aqui perguntando meu palpite hoje pro jogo da Ponte, Ponte Santos. Falei, a Ponte vai ganhar 1-0. 1-0, hoje a Ponte vai ganhar do Santos na Vila Belmiro. Certo, Júlia Apolo? Díssimo, PDV. Hoje vai dar macaca. Você não podia estar mais errado. 2-0 pro Santos hoje. Vai tirar a Inhaca que tá lá na Vila Belmiro e voltar a ganhar em casa, viu? Boa. O jogo acontece hoje às 7:30 da noite com narração de João Paulo Capelanes, comentários de Alexandre Pretzel e reportagens de Bruno Migliozzi. Também pelo Campeonato Paulista, para encerrar essa segunda rodada, Santo André e Novo Horizontino se enfrentam às 9 horas no ABC Paulista. Hoje também tem Carioca, 2 jogos às 9:30, Vasco e Madureira e Audax Rio e Fluminense. Amanhã, a seleção brasileira Sub-23 volta em campo às 8 da noite contra a Colômbia. Muito bom, muito bom. Os destaques do futebol com a Júlia Apolo e a gente segue por aqui, hein? Hoje tem Santos e Ponte Preta na Rádio Bandeirantes, com narração do João Paulo Capelanes. Estarei nessa aqui no pós-jogo, no apito final e também no Concentração. E depois do segundo apito final do dia, para encerrar esta quinta-feira, feriadão em São Paulo, aniversário da cidade de 470 anos, com final de Copa São Paulo e também Campeonato Paulista já nesta segunda rodada. E aí, Pedro Ramiro, jogadores retornando ao gramado da Neoquímica Arena, já em condição para o início da segunda etapa. O que você tá vendo aí, meu? Vamos lá, o Corinthians já de volta, pelo menos sem mudanças. Estou só esperando o banco de reservas subir. O time titular já subiu, aliás, todos já subiram, banco de reservas. Falta só o Cruzeiro, por enquanto só o Timão dentro do gramado. Boa, boa, tá aí, o Pedro Ramiro direto do gramado da Neoquímica Arena. Então o Corinthians já voltou. E aí, Gustavo Soler, como é que você projeta esse Corinthians? Porque Cruzeiro com futebol de gente grande na primeira etapa, o Corinthians vai ter que tirar um coelho da cartola, hein, Soler? Primeiro, bela capa de chuva do nosso querido Pedro Ramiro, né? Apareceu ali na telinha. Arrumando o cabelinho, né? Pra variar, né? Arrumando a franjinha do pica-pau. Tem que aproveitar enquanto tem, né? Vai acabar. Dá pra ver que ele tá respondendo a gente ali, ó. Não xinga não que a gente tá te vendo, hein? Quer que eu dê um tchauzinho? Agora mudaram pro goleiro Otávio, já era. Você perdeu a oportunidade. Como se ele fosse mais importante, né? Como se ele fosse mais importante. Bom, mas o time do Corinthians tem que mudar a postura nessa segunda etapa, né? Foi um time que teve muitas dificuldades nas finalizações, nas armações de jogadas. Os principais jogadores do Timão, até coloquei aqui, né, no meu textinho de pré-jogo, Pedrinho, Bidon, Léo Maná, Rian e Kaique como os principais destaques do Corinthians nessa Copa São Paulo de Futebol Júnior. Hoje apenas o Rian mantém um bom nível, marca bem, sai jogando bem e não tem o auxílio de seus companheiros. Então, o time do Corinthians precisa mudar a postura para equilibrar essa partida com o Cruzeiro para tentar sair vitorioso na tarde de hoje. Cruzeiro voltando, né, Ramiro? Isso, voltando e por enquanto sem mudanças no Cruzeiro. Boa, sem mudanças então na equipe do Cruzeiro. As equipes já posicionadas para o início da segunda etapa. É a final da Copa São Paulo aqui na Rádio Bandeirantes. Por enquanto, Corinthians e Cruzeiro 0-0 vem aí. Para todo o segundo tempo, para quem sabe narrar mais um título do Timão na Copinha, ele, Rogério Assis. Valeu, Paulo do Vale, que volta assim que acabar Corinthians e Cruzeiro. Dá saída ao Cruzeiro. Guimeira já está no meio do campo. 4 vai autorizar. Gabriel Bispo está contando. Tem 11 de cada lado. Tem ok do quarto árbitro. Vamos para o segundo tempo. Vale o título da Copa São Paulo Futebol Júnior 2024. Atenção, torcedor. 4 acerta o seu relógio. Vai autorizar. Começa o segundo tempo. Eu
e você, ligados pela mesma emoção, no futebol, na Bandeirantes, a maior rede de rádios do Brasil. Pro Coringão, Renato rebate no meio, volta a bola para Xavier, deixa passar, Vitinho toma com o Cruzeiro, toca lá do esquerdo, aberto na ponta, se aproxima Arthur, de primeira vira o passe por dentro, forte para Vitinho, evita que a bola saia na linha de fundo, levantou, desviou, Léo Maná, escanteio. O Cruzeiro ganha escanteio com 30 segundos, Ramiro. Mais uma oportunidade, aliás, a primeira deste segundo tempo do time do Cruzeiro, pelo lado esquerdo de campo, Vitinho foi prensado pelo Léo Maná. Vem para a cobrança Guimeira desse escanteio pelo lado esquerdo. 40 segundos, comecinho de segundo tempo. Cruzeiro manda para a grande área os zagueiros Pedrão e Bruno Alves, que são muito altos. O Arthur está na marca do pênalti. Escanteio Cruzeiro. Guimeira cobra de pé direito na ponta esquerda. Autorizado para a bola. Levantou com desvio de cabeça para trás do João Pedro Tchoca. Novo escanteio. Cruzeiro, Ramiro. 1,93 m. O João Pedro Tchoca tira essa bola. Mais um escanteio. Guimeira na bola. E aí tem aquele enrosco tradicional na grande área, né? Vai lá o seu Gabriel, chama todo mundo, como se eles não soubessem que não podem fazer isso, né, Ramiro? Exatamente, de lei, né? De lei essa confusão na grande área, mas aquela conversa ali, puxão de orelha aqui, e o árbitro conversando principalmente ali com o camisa 5, Henrique Silva, que é volante do Cruzeiro, é um grandalhão, 1,90 m também, Henrique Silva. 1 minuto e meio, segundo tempo, escanteio Gui para fazer cobrança com Vitinho encostado ao lado dele, quem sabe jogada ensaiada. Guimeira de frente para a bola, autorizado, levantou pro gol, toque de cabeça pela linha de fundo, sobe bem, mas manda longe do gol essa bola, lá do outro lado, botando o cabeção o Xavier. 2 minutos, está começando o segundo tempo com 0-0. No futebol é gol, no Sicredi é show. Patrocinador oficial do Paulistão, é a instituição financeira que mais cresce em São Paulo. Sicredi, abra sua conta. Cobrança, tiro de meta, goleiro do Corinthians vem na bola, vem Felipe Longo, ia bater pro João Pedro Tchoca, não vai mais, vai enfiar o pé nela, levanta para o ataque, toca pelo meio, rebate Joseph com o time do Cruzeiro, Léo Maná pro Corinthians, cabeceia, toca na ponta, Vitinho tenta, toma a frente, tira Igor, dá pro Arthur, de cabeça Pedrão, Igor no meio, tenta o passe, passa, a defesa tira, pega, sobra Xavier na canhota, travou com ele, botando o pé Rian, é lateral, bola para o Cruzeiro, lado esquerdo, segurança e conforto em qualquer caminho, você já sabe a resposta. Amortecedor HG, porque é Nakata. 2 minutos e meio, segundo tempo, 0-0, troca passes de volta o time do Cruzeiro pelo meio do campo, Xavier por dentro, Joseph de frente, Teves na direita, lançado, dominou para trás, chegou Guimeira de primeira. Bandeirantes, o canal do esporte. 3 minutos do segundo tempo, Corinthians e Cruzeiro empatando em 0-0. Sai de compresso o Corinthians, bola para a direita, dominou de costas o Igor, prendeu bem a jogada, protege bem, deixa que a bola fica no meio, só que recua muito mal, ela passa na ponta com o Léo Maná, sorte que o Corinthians tem na esquerda bem abertão, fechando o Kaique, domina Kaique, já toca para Vitor Mir do outro lado, domina a bola Vitor Mir, recua, dá Kaique outra vez, Pedrinho atrás, ele prefere voltar a bola para Bidon, Bidon recua, toca para o zagueiro, volta a bola para Renato, Renato para João Pedro, pressão do Arthur, centroavante do Cruzeiro, Léo Maná de volta, lança a bola para João Pedro Tchoca, enfia pelo meio, belo passe, rasga o zagueiro, ela bate na marcação no Rian, tira de volta Bruno Alves, dá um balão, a bola cai no meio do campo, deve de cabeça, tenta a jogada, Bidon é quem tira, vem para Joseph, ele disputa na primeira bola, adianta, Bidon na trava, roubou pro Corinthians, já vira a bola para Kaique do lado esquerdo, demora para lançar, dá na meia direita, 1, 2 fintas, vai bem na marcação, Pedrinho fecha, dá para Bidon, Kaique dispara aberto com ele, dominou para Kaique, o passe do Bidon, pela canhota para a grande área, rebate, tira Pedrão, o zagueiro, espana, manda a bola para fora pela linha lateral, ela quica já fora do campo, é arremesso lateral pro Corinthians, e a nação volta a cantar lá na Química Arena. A nação corintiana empurra o time. Cruzeiro na direita, Carlos Gomes levanta a bola para tentar tirar, tira, tá em jogo ainda, vem na direita para Teves, enfia pelo meio campo, tenta o passe na ponta, não chega a bola pro Arthur, rasga a defesa do Corinthians, vem no meio de cabeça Arthur Souza, rebate mal o centroavante do Corinthians, Bruno ganha a defesa do Cruzeiro, é quem vem com ela agora, toca na canhota para Vitinho, Vitinho desce no apoio e desceria, refugou e devolve, recomeça a jogada voltando com o zagueiro, Bruno Alves põe no chão e joga. Você empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. Pro zagueiro, o Pedrão dominar a bola, ataque do Cruzeiro, vem embora com ela, todo empolgadão, dá na direita o passe, passa na ponta com o lateral, chegando Carlos Gomes, o Joseph pelo meio, abre pra canhota, pra Vitinho, ele corre, não evita que a bola saia, lateral e é de graça a bola, é pro Corinthians, arremesso na defesa aqui do lado direito.
O toque eletrônico da Bandeirantes marcou com Rafael Palmeira na mesa de som, com Roger Palme Duarte, com Roberto Dias na central técnica, Neoquímica Arena, a bola rola, o relógio não para. 5 minutos e meio é o segundo tempo. Final da Copa São Paulo Futebol Júnior, 0-0 Corinthians e Cruzeiro. Júlia Apolo. América Mineiro e Pouso Alegre também entram em campo hoje às 7 da noite pela primeira rodada do Campeonato Mineiro. Pro Cruzeiro, bola para a ponta, passe horrível do goleiro Otávio, tentou o passe na ponta para Carlos Gomes, ela vai direto pela linha lateral, arremesso e é de graça pro Corinthians jogar. 6 minutos é o segundo tempo. Vitor Mira arremessa a bola para Kaique, tomou uma fungada, vem José, tira, toca no meio Arthur, rebate para trás a bola Renato, vai chegar Teves, domina o atacante do Cruzeiro, marcado pelo Tioca, dá no meio para Arthur, volta bem por baixo o Renato, já toma a frente, dá para Rian, Rian toca a bola com o capitão Léo Maná na direita, tenta o drible curto, escapa na primeira jogada, escapa na segunda, drible perigoso, dá na ponta pro Igor, tentou se antecipar, volta Vitinho, Igor insiste, vem Henrique, perdeu, Igor tomou pro Corinthians, partiu da meia direita, limpando por dentro, adiantou demais a bola, conseguiu ficar com ela ainda, deu sorte incrível, já domina, abre pra ponta pra Vitor Mir, que dá pra Kaique, pra Vitor, na linha de fundo, Henrique toca essa bola pra fora, é lateral, a jogada do Igor tava perdida e tava ganha no mesmo lance, Ramiro. Parafraseando o Kleber Machado, hoje sim, hoje não, de fato ele conseguiu ficar com essa bola hoje sim, pelo lado esquerdo de campo, sobe o timão. 7 minutos, cobrado no arremesso lateral, bola para a esquerda, para Kaique, tomou pressão do Carlos Gomes, obrigado a recuar a jogada, ele volta o lance pela meia direita, para Bidon, que vira o passe por dentro para Pedrinho, que abre para Léo Maná na ponta direita, Vitinho marca a distância, chega encurtando um pouco mais o espaço, toca na ponta, Léo Maná, chegou Igor, bateu pro gol, ela bate no zagueiro Bruno Alves, escanteio Corinthians, na direita, Ramiro. E mais uma chegada pelo lado direito de campo, a bola acaba sendo desviada, escanteio, Breno Bidon, que chama a torcida, vem pra cobrança na bola. 7 minutos e meio, segundo tempo, a final da Copinha 2024, Corinthians ataca, ganhando o escanteio, Bidon para bater de pé esquerdo, aqui na ponta direita, pra grande área, os zagueiros do Corinthians. Cobrou para trás o escanteio para Léo Maná, levanta o braço Arthur Souza, no meio cruzamento desviado na grande área, a bola passa por todo mundo, fica com o zagueiro Pedrão do time do Cruzeiro, perna esquerda, ele chuta mal demais a bola, Spani toca para fora direto pela linha lateral, em arremesso pro Corinthians cobrar. Você empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil, acesse braspress.com. Pra bola Léo Maná, opa, ele comete a falta em cima de Henrique Silva, jogo parado. Esse início de segundo tempo, Gustavo Soler, 8 minutos, 0-0 Corinthians e Cruzeiro. Olha, Canhão, o primeiro tempo foi equilibrado, o Cruzeiro foi melhor, um jogo até interessante, mas esse começo de segundo tempo, fraco tecnicamente. O time do Corinthians continua muito nervoso, o Cruzeiro também não quer ficar tão exposto assim, não quer agredir tanto o time do Corinthians, então, por enquanto, 8 minutos de praticamente nada. O Cruzeiro deu um sustinho com escanteio com 25 segundos de bola rolando, mas depois não fez mais nada. Jogo fraco nesse começo de segundo tempo. 8 minutos e meio, segundo tempo, domina aqui atrás o time do Cruzeiro, a bola invertida pela meia direita, projeta-se Xavier, quem é o camisa 5 do Corinthians, Pedro Ramiro? Tomás Lisboa, e muito provavelmente vai sair o 20 Igor, daqui a pouco 5 Tomás Lisboa no timão. Igor lançado na direita, botou à frente, a bola tomou uma trombada, nada de falta não, Xavier foi na bola, Igor tentou valorizar, essa bola volta na canhota com o time do Cruzeiro dominando, partiu Vitinho pelo meio campo, Rian corre atrás dele, Vitinho tentou, Rian travou e essa bola vai para escanteio, é pro Cruzeiro na esquerda. Será que agora é alteração? Ou um pouco de... agora, vai subir agora mesmo. Isso. Piscou mesmo o 20, né? Você acertou. Isso, sai o 20 Igor e entra o 5 Tomás Lisboa. Tomás Lisboa entrará com a 5 no lugar do 20 Igor. Danilo mexe com 9 minutos. Vamos pro escanteio pro Cruzeiro e na sequência, ouço Gustavo Soler. Escanteio, é pro Cruzeiro cobrar. 9 minutos e meio, Guimeira para bater de pé direito, para grande área, Pedrão, Bruno Alves também, Arthur, o centroavante, fica na marca do pênalti, autorizada, Guimeira levantou pro gol, Vitor Mia cabeceou, tá na grande área, a bola cai na direita, Pedrinho bota o cabeção e já tira, toca para Kaique na velocidade, vem na marcação com ele, chega Joseph, levanta a bola, tenta um chapéu, chuta mal, pega a sobra, tira, agora acertou, Léo Maná de carrinho, botou para fora pela linha lateral. Mexe o Corinthians, Tomás Lisboa entra, sai Igor Soler. E quando a gente olha no primeiro momento, né, Canhão? Pô, o Danilo tá louco, tirou um atacante para botar um volante.
mas quando a gente vai fazer a análise um pouco mais fria, o Tomás Lisboa, ele será o primeiro volante. Com isso, o Rian dá um passo à frente, o Breno Bidon, ele se aproxima do Pedrinho e também do Arthur Souza, e o Kaique tem mais liberdade José também. Fer na direita, tá na área, rolou pra trás, bateu Guimeira na defesa, tentou a sobra, Teves tirou, rebote, voltou fora da grande área para Carlos Gomes, toca pra fora, Tomás Lisboa. Por muito pouco o Cruzeiro não faz 1-0, Ramiro. Em uma chegada pelo lado direito, aí aparece o que pontuava o Gustavo Soler. Tomás Lisboa como primeiro volante, Breno Bidon mais à frente. Quase chega o Cruzeiro no campo de ataque. 10 minutos e meio do segundo tempo, é bola para fora, arremesso lateral, o Cruzeiro continua atacando. Carlos Gomes para colocar essa bola dentro da grande área. Tá com jeitão de vai colocar lá dentro, hein? Enxuga a bola, toma distância ali, acho que não vai mais não, tá um pouco mais ali, perto agora da marcação. O árbitro vai chamar a atenção de 2 jogadores, um de cada lado. Semicapital, na Semicapital, você e os seus investimentos contam com alta performance e expertise e a melhor nota de atendimento do mercado. Abra sua conta, semicapital.com.br/bandeirantes. 11 segundo tempo, 7:30, tem Paulistão, tem Santos e Ponte com João Paulo Capelanes, tenta a jogada, Guimeira pela direita para Teves, Teves na bola, Vitor Mira ganhando pro Corinthians, drible curtinho, bela arrancada no meio, dá pro Arthur Souza, protege o centroavante, vira pra Kaique, lindo drible, Carlos Gomes coloca o pezão e manda a bola pra fora, em lateral pro Corinthians, bater o lado esquerdo, você ligado na Bandeirantes também, no FM na faixa estendida, em 86.3, 11 minutos e meio, segundo tempo, bola pro Corinthians aqui pelo meio do campo, perde a bola o Tomás Lisboa, recua Verinho, toca na entrada da grande área pro zagueiro, vira o passe para Renato, Renato pro goleiro, nossa, bate mal na bola Felipe Longo, ela cai na entrada da grande área, conserta Tomás Lisboa de cabeça. Rapaz, o Felipe Longo lembra o Cássio com o pé. Bola na ponta, Arthur Souza, limpou, dominou, pelo meio o Bidon pediu, ele prefere abrir para a direita, bem aberto, fecha aqui Léo Maná, de primeira, para Bidon, na linha de fundo, Léo Maná passou do lado, Bidon limpou, para cruzar, cortou para canhota, depois caiu, foi agarrado pela camisa, insistiu, se levantou, tá na área, prensou, vem por baixo, tira dele, Xavier, de bico rasga a defesa aqui atrás com Bruno Alves, toca forte no meio do campo, vem Renato, marcado de cabeça, tira Vitor Mir, na proteção pela linha direita, tenta pegar da bola, Teves, dá de bico, toca na frente a bola, o zagueiro do Corinthians, rebate de tornozelo, Bruno Alves, ela volta para o Cruzeiro na esquerda para Arthur, domina o centroavante, tomou uma fungada daquelas, já driblou, sai bem do Rian, fica sentindo camisa 8 do Corinthians, levanta o braço e fica no chão, o jogo seguiu, caiu o Rian, o Arthur para o jogo, na disputa de bola com o Arthur, ele fica no chão, foi atingido e desabou, camisa 8 do Corinthians, Ramiro. E me parecia uma dor ali na região da virilha do Rian. Ele deixa, ele aliás fica caído, inclusive depois de dores apontando ali na região da virilha, na disputa de jogada. Muito provavelmente o técnico Danilo está em alerta nesse momento para uma possível mudança no timão. Naquela trombada toda, ele chega disputando com o Arthur e aí sobra joelho, né? Pega na barriga, pega na gaiola, e o menino sentiu, desabou, se levantou, o médico foi lá, você tá bem, menino? Eu tô bem, tá tudo bem. Já me recuperei. Pronto, tá Doeu? Tudo bem comigo. Não. Não, tá tudo anestesiado. Tô sentindo nada. Sai jogando o time do Corinthians. Esse é o microfone feito aqui, colocado pelo Daniel Xingotti, perto do campo. Pega tudo, até isso, esse som ele pega. Daniel Xingotti com o nosso Marquinho Conceição. Ei, mas tá no sangue, né, Marquinho Conceição? Quem é bom já vem do berço. Lá vem de novo o time do Corinthians. Bola aberta pra ponta esquerda, pra Pedrinho. Dominou na ponta. Kaique encostou, costurou pro pé direito. Pra trás a bola. Pedrinho vai bater pro gol. Ela quicou. Pegou o Otávio. Um canhão, o Otávio defende. E já volta com pressa na esquerda. Enfia o pé nela pra Arthur correr. Marca João Pedro Tchoca. João Pedro Tchoca vai na bola primeiro. Bate, ela bateu no pé do Arthur. O Arthur não viu o toque no centroavante. Não daria pra ver. Talvez o quarto árbitro ajudasse ou o quinto, nenhum deles viu. Lateral Cruzeiro, arbitragem que marca é bola para o time de azul cobrar. Grupo Souza Lima e Eficiência em segurança e serviços. Toda a equipe da Bandeirantes em campo nesse feriadão, aniversário da cidade de São Paulo. Alain Marcel nas imagens no Twitter, nas imagens youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Bruno Puzóvio nas redes sociais. Cruzeiro ataca a bola para a grande área, vem João Pedro, evita o escanteio, dá um bicudo para a linha lateral. Tocou para fora, mandou no meio da galera, arremesso, o Cruzeiro ataque. 14 minutos e meio, segundo tempo. Segue o jogo, 0-0, Vitinho tentou uma caneta, Rian. Ih, rapaz, o Vitinho, o Rian não gostou não, hein? O Rian deu uma quadrada no Vitinho, só porque ia tomar uma caneta, só por isso, Ramiro. E o Rian não costuma levar desaforo para casa.
Tenta ali conversar a arbitragem para afastar os dois jogadores dali. Há pouco o sistema de som e também o telão da Neoquímica Arena mostraram aqui. Torcedor, quando a bola cair na arquibancada, devolvam a bola. É porque teve uma bola que caiu aqui, tá aqui até agora. Ó. Sim. Cara, o Gandula tá aqui desesperado. O Gandula não sabe se olha o serviço ou se olha pra bola que tá na arquibancada. Vitinho arremessa na grande área, defesa desvia, a bola vai pra fora, só lateral. Toca no Vitinho, aliás, bate Vitinho, ela bate na marcação. Passamos dos 15, Vitinho já arremessa a bola pra Gui, que dá pra Vitinho, passou pela bola. Não domina, ela vai pra fora pela linha lateral. Neoquímica Arena, a bola rola, o relógio não para. 15 minutos e meio do segundo tempo. É a decisão da Copa São Paulo Futebol Júnior. Neoquímica Arena 0-0 Corinthians e Cruzeiro. Júlia Polo. Tottenham e Manchester City se enfrentam amanhã pela Premier League às 5 da tarde. Eles buscam uma vaga nas oitavas de final da competição. Futebol é com a Rede Bandeirantes de Rádio 7:30, tem Campeonato Paulista. Santos e Ponte Vila Belmiro com João Paulo Capelanes. Olha aqui atrás com o time do Corinthians para Léo Maná. Tem uma trombada do Arthur com o João Pedro Tioca aqui. Caiu o João Pedro, zagueiro do Corinthians, com a mão na boca. Eu acho que o quarto árbitro viu ali, hein? O Thiago de Matos, ele tá chamando a atenção do árbitro. Pode ter visto alguma coisa e o VAR também tá atento a isso. Se tem agressão ou não, Ramiro, eu não vi. Eu também confesso que não vi nessa sequência em cima do João Pedro Tioca, com dores ali no rosto. E a arbitragem conversa também com Breno Bidon e com Arthur Souza, que foram reclamar e aproveitaram também para fazer a hidratação à beira do gramado. O João Pedro, que você destacou, foi revelado no Cruzeiro, né? Jogou na base do Cruzeiro, né? Ele teve recentemente problemas no joelho, passou por uma cirurgia. É um atleta que, claro, demanda muita cautela envolvendo a questão física, mas é uma das grandes revelações. Eu falava do Rafael Venâncio, outro jogador que foi também promovido ao profissional na disputa do Campeonato Paulista. E ele é comparado ao Robert Renan, também recém-revelado pelo Timão. E teve, aliás, times monitorando esse jogador, Barcelona e também uma equipe da Inglaterra. Soler, alguma coisa nesse lance aí que o VAR possa chamar para dar cartão? Teve agressão do Arthur? Não foi agressão, acaba sobrando um braço ali, mas não foi um braço para agredir, foi um braço um pouquinho elevado ali, movimento de corrida. Óbvio que o Tioca vai valorizar, vai reclamar com a arbitragem, mas vida que segue, Canhão. 0-0, 17 minutos e meio, segundo tempo na final da Copinha. Corinthians e Cruzeiro estão jogando. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Cabeceia, Léo Maná tirando a bola, voltou para a meia direita. Bidon domina mal adiante demais a bola. Sai bem do Joseph. Bota na canhota, Vitor Mir. No apoio domina. Teves em cima. Caminha Vitor Mir. Prende a jogada, recua. Devolve a passada pela meia para Tomás Lisboa. Domina o camisa 5. Na direita, acha bem aberto na ponta. Levantamento na direita. Bola abertura feita na jogada pela direita para Léo Maná. Léo Maná para a perna esquerda. Levantou para a grande área. Bola muito alta de cabeça. Tira que atrás Carlos Gomes. Ela volta na ponta para Teves com Vitor Mir. Vitor Mir inteligente, dá o ombro, protege bem. Rouba pro Corinthians, volta a bola com Tomás Lisboa, domina Tomás, toca pelo meio campo, entrega a bola com o zagueiro Renato, tem João Pedro ao lado, ele vira a bola para João Pedro, sai jogando defesa do Corinthians aos 18 minutos, parte à frente, João Pedro limpou o primeiro marcador e entregou um presentaço no pé do adversário, dá pro Xavier que toca na meia esquerda para Gui, que bota pro Arthur, partiu no meio, recebeu, vai embora o Arthur, tá na área, limpou, tá sem ângulo, tentou para achar um escanteio, quem sabe, limpou de novo, sai da grande área, pressão em cima dele, bate em cima João Pedro, ela bate, volta Renato, chuta, ela bate no Arthur e vai para fora. Zagueirão Renato foi lá para resolver a parada e resolveu, Ramiro. De uma maneira mais direta, ele foi fazer o trabalho sujo por lá. O Renatão chegou tirando a bola e ganhando pro Timão. Por enquanto 0-0, vamos às penalidades. E o jogo, Soler 19 do segundo tempo, Gustavo Soler segue 0-0. E segue um jogo muito mais truncado do que disputado na questão das duas equipes terem oportunidades de gols. O Cruzeiro foi melhor no primeiro tempo, agora um jogo bastante equilibrado, mas por enquanto os goleiros não trabalharam, Rogério. Precisa ter ali alguém no setor do meio de campo das duas equipes para encontrar um passe, para colocar algum atacante cara a cara com os goleiros, senão você vai narrar pênaltis na Neoquímica Arena.
19 minutos e meio, Cruzeiro ataca, Arthur de cabeça, rebate no meio, Tomás Lisboa, recuperação, volta pro Cruzeiro ainda, para Henrique Silva, dá na meia direita, partiu Xavier, domina e parte à frente, carrinho por baixo, só na bola, sem falta, Corinthians recupera a jogada, Henrique toma, tá caindo Xavier, Vitinho, lá pra grande área, bola, João Pedro de Canela, bate a bola para fora, vai se levantar Xavier, a bola quica em campo ainda, vai na proteção, tentou pegar essa bola, não conseguiu tocar, Bidon, em lateral, bola, ataque do Cruzeiro, com 19 minutos e meio de jogo, segundo tempo, 0-0, pênaltis por enquanto, definem quem levanta o caneco na copinha. Vitinho na cobrança, já remessa para Xavier do fundo. Entrada da grande área, vem na marcação, tocou para fora. Desvia para fora essa bola, Pedrinho. Escanteio Cruzeiro na esquerda, Ramiro. Escanteio lado esquerdo de campo, Guimeira. Já toma distância ao lado do Vitinho. Os dois estão na bola. E parece que vai sobrar para o Vitinho a cobrança desse escanteio. 20 minutos do segundo tempo, Neoquímica Arena. Cobra escanteio, Vitinho, camisa 10, ponta esquerda. Perna esquerda na bola, o Guimeira está do lado, é destro. Escanteio Cruzeiro para grande área, os zagueiros Pedrão e Bruno Alves. Se juntando a Arthur, que já é alto também lá dentro. Escanteio, a arbitragem chama atenção, todo mundo se enroscando na entrada da grande área. Agora sim vem a cobrança, 20 minutos e 30. Vitinho na bola, autorizado, levantou para Pedrão, defesa, tira, rebote, voltou fora da grande área, ajeitou, bateu pro gol, da bola prensada, Josefer para fora. Ela passa à direita do gol. Josefer dominou na entrada da grande área com tempo até de levantá-la. Ela sai meio mascada à direita do gol e passou até com perigo. Ramiro. Num sem pulo de perna direita, próxima entrada da grande área para assustar o goleirão Felipe Longo. Quase marca o Cruzeiro na Neoquímica Arena. É garoa ou é chuva que está chegando agora? Olha, é meio a meio. É uma garoa quase chuva, viu? Começou a apertar. 21, segundo tempo, Bidon de cabeça disputa a jogada, toca para trás a bola, bateu na marcação, centroavante, Arthur tá fechando por aqui, se não buscar a bola vai morrer de fome o Arthur, tá longe da grande área, domina, já recua, quero ouvir já o Soler a respeito disso até. Agora quero o Soler, o Arthur não pega na bola, ele tem que sair para pegar nela, Soler. Porque o meio de campo do Corinthians não consegue tocar essa bola para que ela chegue em condições ao campo de ataque, né? O Arthur tá apagadíssimo, o Kaique também não faz uma grande partida porque o Corinthians não consegue controlar a posse de bola, tem muita dificuldade o time corintiano. Há pouco o Danilo fez uma alteração, colocando o Tomás Lisboa para liberar Rian, Breno Bidon e Kaique, junto com o Pedrinho, para trabalharem mais no meio de campo, mas o Cruzeiro marca e marca muito bem. É um time muito bem aplicado taticamente, essa equipe da Raposa. 22 minutos é o segundo tempo, por enquanto 0-0 jogo Neoquímica Arena, valendo o título da Copa São Paulo 2024. Pro Corinthians a bola, vira Tomás Lisboa, dá no meio do campo para João Pedro Tioca, de primeira, na área, o Bidon fechando, sai do gol, Otávio no alto, pegou o goleiro, inteligente, ele vai pra bola, não tinha impedimento não, Ramiro. 1,94 m, Otávio sobe nessa bola com uma certa tranquilidade, ela tinha a intenção de chegar do Breno Bidon, aliás, jogador que tem contrato com o Corinthians até janeiro do ano que vem, mais um ano de contrato, e a nova diretoria trabalha pela renovação. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Cruzeiro, bola para canhota, domina bem aberto, Xavier, já vira pela ponta para Vitinho, Vitinho de volta para Xavier de novo, ele passa o pé sobre a bola, agarrado pela camisa, insiste, já dribla Rian, devolve a bola com Bruno Alves, pica pelo meio na tentativa com o Gui do lado para Vitinho, Vitinho pela meia direita, vai fechar com Joseph na meia direita, na ponta direita aberto, Carlos Gomes, cortou para canhota, rolou por dentro, Vitinho na meia, ajeitou, bateu no canto, espalma Felipe! Vitinho dominou e mandou um canhão, Felipe botou para escanteio, quase o Cruzeiro marca com Vitinho. Ramiro. E foi no tiro do Vitinho no meio do gol. Tava bem posicionado o Felipe Longo para afastar essa bola. Escanteio. O próprio Vitinho e Guimeira se preparam para a cobrança. 23 minutos e meio, segundo tempo. Tem escanteio, Cruzeiro para a grande área. Pedrão, Bruno Alves. Também lá dentro, Arthur na primeira trave. Escanteio. Levantamento da grande área. Felipe dá um soco, tira da grande área. A bola, o rebote voltou para o Cruzeiro ainda. É para Joseph na ponta direita. Vai no fundo. Pé direito bate, ela bate do Kaique. Correu na grande área. Vem de soco, Felipe Longo. Não tem falta, dominou por cobertura, batida pro gol do Xavier, é gol! Gol! Do Cruzeiro! No rebote a bola sai da grande área, um canhão pro gol, o Arthur marca agora uma falta, o Gabriel Bispo, depois que a bola entra, corre para dentro da grande área para apontar uma falta.
no goleiro do Corinthians. O Cruzeiro comemora o gol. A arbitragem para o lance, mas um pouco depois da bola entrar. Por isso a reclamação dos jogadores do Cruzeiro, querendo a marcação do gol, Ramiro. Pra frustração dos torcedores do Cruzeiro, inclusive pro goleiro, que já estava indo comemorar com a torcida visitante, no caso a torcida da Raposa. Arbitragem marca a falta, claro, atendimento ao atleta nesse momento. Daqui a pouco o Corinthians vai mexer. Foi chamado GH com a 22, daqui a pouco vai entrar neste Corinthians. Soler, o que aconteceu nesse lance, Soler? Olha, Canhão, realmente foi falta do Henrique Silva, porque ele em nenhum momento procura a bola. Ele salta para trombar com o goleiro Felipe Longo, que já tinha tocado nela. Então, falta em cima do goleiro do Corinthians. Na hora que o Felipe Longo ele já toca na bola, o Henrique Silva pula para trombar nele. Então, realmente, o volante da equipe do Cruzeiro, ele dá no meio do goleiro corintiano. Falta bem marcada pelo Gabriel Bispo neste momento da partida. E o Cruzeiro de novo, Canhão, tomou conta do jogo. Tá melhor que o Corinthians agora. 5 da tarde em ponto, tá marcando o quinto sinal. E o sinal de que você tem razão é de que a torcida tá um pouco mais quieta agora. A torcida do Corinthians, ela tomou um susto com esse gol que não foi validado, já que teve a falta no goleiro. Já vem o GH no Corinthians. João Pedro para direita, a bola para Léo Maná no fundo. Tomou no pernão comprido, ele ganha, toca para fora essa bola, Henrique. Mexida no Corinthians agora, Ramiro. Vai deixar o gramado, camisa 10, Pedrinho. Pedrinho deixando o gramado com a camisa 10, entrando o 22, GH. GH entra com a 22 no lugar do 10, Pedrinho. Lateral Corinthians, Léo Maná remessa aqui na direita, 26 minutos e meio do segundo tempo. 0-0 final da Copa São Paulo Futebol Júnior. Para cobrança, Léo Maná anda um pouquinho, já remessa, dá para Bidon, prende, protege, vai ter que recuar, prefere o giro. Na primeira trombada, Vitinho bateu no Bidon. Direto essa bola para fora pela linha lateral. Soler, a mexida feita por Danilo. Sai Pedrinho, entra GH no Corinthians. Pedrinho teve um bom início de Copa São Paulo de Futebol Júnior, mas no mata-mata ficou devendo futebol. Não foi bem nas semifinais, foi muito mal hoje contra a equipe do Cruzeiro. O GH é um ponta, é um jogador de velocidade, então agora o Breno Bidon será o meio-campista centralizado do time do Corinthians. O Kaique abre de um lado, o GH do outro, para ver se o Timão consegue pressionar essa equipe do Cruzeiro. Tem muitas dificuldades na partida, a equipe corintiana não consegue agredir os laterais cruzeirenses, principalmente pelo lado esquerdo, que é o Vitinho, meio-campista que joga improvisado. Então, Arthur no peito, pé esquerdo, bateu no gol, ela bate no Pedrão. Pedrão tira, de cabeça rebate Léo Maná, de cabeça tenta a jogada pela meia direita, volta para tentar tomar a frente, ganha pro Corinthians. Tomás Lisboa, já toca Lisboa a bola, dá para Vitor Mir, linha de fundo, para Kaique, pé direito, lá para a bola para Bidon, de cabeça, ela aqui com o Otávio, é do goleiro do Cruzeiro. Ih, rapaz, cabeça com cabeça na disputa, os dois pro chão aí. E vai mexer o Cruzeiro já também, Ramiro. Daqui a pouco camisa 21, André foi chamado, mas essa disputa de cabeça ali, o próprio zagueirão Bruno Alves com o Breno Bidon, bate na nuca do Breno Bidon e na testa do atleta do time do Cruzeiro. Daqui a pouco mudança, entrando camisa 21, André, daqui a pouco no time da Raposa. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio, com muita qualidade e economia em todos os produtos. Soler, 28 segundo tempo, 0-0, tá nervoso, o jogo tá ficando dramático, Soler. Ficando dramático, agora o time do Cruzeiro colocará mais dois jogadores para ajudar. O Ramiro também tá posicionado ali, o Juan Índio, centroavante, grandalhão. Então agora o Fernando Seabra tentará também as jogadas aéreas, né? Já que nesse momento ele tem o Tevez com 1,75 m, Arthur com 1,81 m. Então acho até que ele pode tirar o Tevez para deixar mais alto esse ataque do time do Cruzeiro, buscando os lançamentos dentro da área. Já o Andrezinho provavelmente vai entrar na vaga do Henrique, que está sentindo bastante, e aí o time do Cruzeiro perde a estatura com o Henrique. O Andrezinho tem menos de 1,70 m, mas é um jogador que com a bola no pé tem mais qualidade que o Henrique para jogar. O Henrique já está inclusive fora, que ele ia saindo com o atalho, não andou esperar, né? Vai embora então, Henrique. Essa é a primeira alteração. Vem o André, 21. Isso, sai o 5 Henrique e entra o 21 André. O zagueirão que tá caído também, o Bruno Alves, pediu para sair. Tanto que o Kelvin tá aqui.
Então o Kelvin já está por aí, o camisa 4 foi chamado. Tá uma confusão aqui na área, mas a placa é levantada agora confirmando a saída do 5. O Bruno não consegue nem andar direito, hein? O Bruno está sentindo muitas dores. O próprio departamento médico pediu para ele sair. Também sai o 19, Arthur, que também era o centroavante, para a entrada do 9. O camisa de número 9, Juan Índio entrando com a 9 e sai o 19. Vamos ver se também vai confirmar agora também. O Bruno tá indo embora, já vem embora aqui, ó. O Bruno deixando o gramado com a 23, entrando ali o camisa de número 4, Kelvin entrando com a camisa 4 no Cruzeiro. Teve que trocar o técnico do Cruzeiro, Soler, até por necessidade. Acho que não queria fazer todas essas mexidas não, né? Exatamente, mas pelo menos ele não queima uma alteração com o Bruno Alves, né? Já que foi infelizmente um lance de concussão, um choque de cabeça. Pela regra, essa alteração não é computada, até porque o jogador precisa ser preservado, né? Então, as duas que são computadas são as entradas do Andrezinho e do Juan Índio, a do Kelvin não, exatamente por ser um lance de concussão. Chegamos a 30 minutos e meio, segundo tempo. Vitor Miro pro Corinthians, tira a jogada pelo meio, passa pelo Tomás Lisboa. Pedrão rebate, recuperação, volta pro Cruzeiro ainda. Tenta a jogada na ponta, ela ficou para Kaique. Domina, não saiu não. Parte na finta, tocou no meio, tenta Arthur Souza, volta Pedrão. O zagueiro protege a bola para sair direto, linha lateral. Arremessou, bola, ataque do Corinthians. Neoquímica Arena, a bola rola, o relógio não para. 31 minutos é o segundo tempo. Lá vem Corinthians, Arthur Souza sai da área e perde a bola. Recupera a jogada do time do Cruzeiro outra vez. Fecha Tevez com Xavier, toca a bola pelo meio campo. Recuperação Corinthians ainda para João Pedro Tioca. 31, levanta o passe na esquerda. Vitor Mir tá aqui dentro. Bidon pediu, na ponta Kaique, Mir limpou, pé direito pro gol. Bateu desviado no Arthur, soltou o goleiro, ela saiu em escanteio. O Bandeira não viu o escanteio? Viu sim. Ela já tinha passado a linha de fundo quando chegou o GH. Que canhão que contou com as costas do Arthur Souza ajudando. Pega Otávio, escanteio. Ramiro. É verdade, a bola desvia no próprio ataque do Corinthians, porque o chute foi forte. Escanteio, Breno Bidon na bola. 32 minutos, o Corinthians vai todo para a grande área do Cruzeiro, 0-0. Bidon cobra curto o escanteio. Dá para Léo Maná na direita. Para Bidon outra vez, posição legal, vai no fundo. Cortou para a esquerda, levantou pro gol. Na grande área, bola, marcação, Cedecipe toca para fora pela linha lateral. Bota para fora essa bola aqui atrás. O centroavante Juan Índio ajudando. É lateral, ataque do Corinthians. 32 para fazer cobrança. Léo Maná vai colocar na grande área. Pelo jeito vai, o GH pede. Ele ameaça, mas não lança a bola para GH. Léo Maná arremessa para João Pedro Tioca. Levantou no meio, 2 na marcação, tira rebote e volta fora da grande área. Com a marcação pela linha direita com o time do Cruzeiro ainda. Para Tevez, domina, pede a falta, que a arbitragem marca. Para a falta, marca o Gabriel Bispo e a galera vai ao delírio xingando o árbitro. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. 32 minutos e meio é o segundo tempo. Decisão da Copa São Paulo Futebol Júnior, 7h30. Tem Campeonato Paulista, Santos e Ponte Preta, João Paulo Capelanes. Bola aqui atrás com o time do Corinthians. Felipe abandona a grandeira, tem Guimeira, tira Felipe com o pé, toca para Léo Maná, que levanta para o ataque, tenta a bola para Bidon, passa por ele. Arthur vai chegar, Pedrão zagueiro vem primeiro da cobertura, gira para a perna canhota, chuta, ela bate no peito do Bidon, tentou, dominou, levantou, Arthur não vem, nem na direita o passe forte para GH, saiu. Bola para fora na indecisão do Bidon. Não sei se eu chuto, não sei se eu passo, não sei se eu vou para casa, não sei se eu peço uma pizza, né, Ramiro? E é bem verdade que o Arthur, centroavante, não ajudou, porque ele pediu a passagem do Arthur para tentar o passe na diagonal. Só que pelo lado direito de campo, o GH passou na velocidade, o passe também foi longo, 0-0. Por enquanto, vamos às penalidades. Novo site Estrela Bet, cheio de novidades e mais fácil de usar. www.estrelabet.com. 33 minutos e meio é o segundo tempo. Neoquímica Arena com 0-0 para Corinthians e Cruzeiro. Assim, pênaltis definem quem levanta a taça. São Paulo em 2024. Tira Betinho, jogada para a ponta para Guimeira. Bate em Léo Maná e sai linha lateral. E o jogo, Soler 34, segundo tempo, 0-0. E continua devendo esse segundo tempo. As duas equipes muito nervosas. A tendência, Canhão, é que teremos penalidades máximas, a não ser que alguém tire um coelho da cartola, porque por enquanto jogo muito truncado na Neoquímica Arena. Ninguém nem individualmente está conseguindo se destacar. O Joseph, que foi muito bem no primeiro tempo, nesse segundo tempo já está mais apagado.
Lateral para o Cruzeiro para fazer cobrança. Vitinho na canhota. Pede a bola, Xavier QBC para fora. Leomaná de novo. É lateral para Vitinho cobrar para o Cruzeiro. No futebol é gol. No Sicredi é show. O patrocinador oficial do Paulistão é a instituição financeira que mais cresce em São Paulo. Sicredi, abra sua conta. 34 mil lateral. Bola, ataque do Cruzeiro. Torcida, uma das torcidas organizadas acendeu aqui sinalizadores. Legal, ajuda bem. É muito bom isso. E aí não vem alguém dizer, mas como é que eles passaram pela revista? Você acha que eles trouxeram hoje e passaram pela revista? Alguém com um mínimo de inteligência, Ramiro, pode imaginar que eles passaram com o sinalizador lá pelos policiais, pela catraca? Lógico que não. Claro que não, né? Até porque eles têm acesso ao estádio um dia, 2 dias, quando eles quiserem, né? Então, tem a chave, né? Tem a chave e a porta da Neoquímica Arena. Mas nesse momento o juiz aguardando aí que os sinalizadores sejam apagados. E eles gostam, sabe, que isso aconteça? Sim. Porque o que acontece? A televisão mostra eles, então eles se sentem astros, né? Vamos fazer para a televisão mostrar a gente. É como o imbecil que invade o campo. Por isso que a FIFA acertou em competições que ela promove, como a Copa do Mundo, e não quer que a geração mostre o imbecil que entra no campo. Então o que eles querem, né, Soler? É isso, ó. A TV deve estar mostrando eles aqui com o sinalizador. E eles vão chegar em casa e vão ainda posar de herói, né? Mas se o Bispo continuasse o jogo, ninguém ia estar mostrando e não está tendo nenhuma interferência. Tá tudo saindo para dentro do estádio. Mas então não tem nem motivo para parar. Soler, a determinação é que pare. Errada, né, Canhão? A determinação então. tá errada. Não o árbitro, né? Ele cumpre uma regra que é uma regra bem besta. Porque não está atrapalhando ninguém, não está fazendo nada, segue o jogo. Então, mas a determinação que é errada. Ele está cumprindo a regra. Ele está certo, E agora vem aqui o comunicado no placar. O resto do estádio vai. Tem uma meia dúzia ali, né? Só que essa meia dúzia, pronto, paralisa o jogo. Parabéns. Parabéns a eles. E até o telão mostra, não solte fogos, nem acenda sinalizadores dentro da arena. Isso pode gerar punições ao Corinthians, diz o telão. Punição não tem, né? Esse negócio de punição é cascata. Essa paralisação atrapalha o time da casa, o time do Corinthians, Soler. Penso eu que está jogando em casa, incentivado, motivado, não é? Agora o jogo esfria, né? Um jogo que já não era bom tecnicamente, não muda muita coisa a favor do time do Corinthians, porque o Corinthians não fazia um grande jogo. O Cruzeiro estava no ataque, né? Então o Cruzeiro poderia ter a oportunidade até de marcar o primeiro. Mas de novo, né, Canhão? Não tá atrapalhando nada, não tá indo na cara de ninguém dentro de campo. A regra que é uma regra meio besta, né? Deixa seguir o jogo. Dentro da arena. Isso é proibido e pode prejudicar o Coringão, com multa e perda de mando de jogos em nossa casa. Muito obrigada, Fiel. Muito obrigada como, minha filha? Os caras continuam com os sinalizadores acesos ali, ó. Faltam 5 ou 6 ali. Muito obrigado por vocês acenderem os sinalizadores. Não vai ter punição nenhuma. E eles continuam lá. Você acha que eles estão ligando? Tem uns 50 ali. Os outros 40.115 estão vaiando. Reiniciado o jogo. Muito obrigado você. Restam 2 ainda. Muito obrigado vocês, hein, por acenderem o sinalizador aqui. Bola para a meia direita, protege o time do Cruzeiro. Bola para Josefer, dá na ponta, com Carlos Gomes que domina, partindo para o ataque. Toca de volta o passe na beirada do campo para tentar cruzamento. Passa aberto com ele, tenta o passe na ponta. Para trás a jogada, tira a marcação do Corinthians aqui atrás. De bico, rebate na jogada pelo meio campo. Tomás Lisboa, vem o zagueiro Pedrão, rebate. Coloca na grande área, fácil para o goleiro do Corinthians pegar. Para Felipe Longo dominar completamente sozinho. Amortecedor com qualidade. Líder em suspensão é HG Nakata. Sabe por quê? Ora, porque é Nakata. 38, segundo tempo. Levanta essa bola na ponta, Leomaná passa pela marcação. Cai para o Bidão, atropelado, é falta. Tomou a carga nas costas do zagueirão Kelvin. Com pressa, falta cobrada. Na área, Arthur, na direita. Cruzou para Kaique, ela bate no Carlos Gomes e sai em escanteio do outro lado. Levantou a cabeça, o Arthur enfiou o pezão. Ela quase passa para o Kaique, não passou. Ramiro. E até foi longe da característica de um centroavante, o Arthur. Geralmente o centroavante chutaria essa. Ele preferiu tentar dar o passe. O Kaique não chega na bola. Breno Bidon na cobrança. Quase 39 minutos. Escanteio Bidon para fazer cobrança de pé esquerdo na ponta direita. Autorizado. Levantou Lizinho na primeira trave. Passa no peito. GH bateu em cima do zagueiro. Ela quase entra. Tava sozinho. GH, ela bate na marcação. Espirrada, volta para Vitor Mir. Colocou de volta a bola para a grande área. Sobe de cabeça aqui atrás. Completa. André tirando pro Cruzeiro. A sobra vira para
Xavier, toca mal, Bidon pro Corinthians, para a direita essa bola, Rian no fundo, para trás, Arthur de costas, ajeitou, tentou, a defesa tira, sobra a volta na ponta de cabeça, João Pedro Tioca, levanta para dentro da grande área, 2 do Cruzeiro na mesma jogada, toma a frente, a defesa rebateu, ficou para GH, caminhou, limpou na meia-lua, não chutou, tocou na canhota, para Kaique, Vitor Mira fechou, Kaique limpou, clareou, bateu no ângulo, golaço! Gol! É do Corinthians! Fantástico gol do menino Kaique! Ao receber na esquerda, corta pro pé direito e manda no ângulo esquerdo! 39 do segundo tempo, um golaço! Aço! É gol do Corinthians! O maior campeão da Copinha! Encaminha mais um título! Um golaço! Aço do menino Kaique acertando o ângulo! Otávio não tem jeito, tá feito! Kaique, 1-0 pro Timãozinho, Ramiro! Gol daquele que não recebe nem o maior holofote nessa Copinha e nem também da base corintiana. Em muitos momentos é até criticado pela ousadia que é a tua essência. Kaique Ferrari dominou, viu o Vitor Mir passando pelo lado esquerdo de campo, preferiu ser fominha com sentido, bate de perna direita no ângulo do goleirão que não pode fazer nada. Pode ser o gol do título, o gol da raça, o gol corintiano, Canhão. 1-0 Corinthians, um golaço do Kaique Soler. E faltava, né, Canhão, alguém chamar a responsabilidade na jogada individual, tentar um lance ali na qualidade. O melhor jogador tecnicamente do time do Corinthians é exatamente o atacante Kaique. Finalmente ele chamou a responsa e que golaço, que qualidade na finalização. O Corinthians fazia um jogo pior do que o Cruzeiro, mas na grande jogada do Kaique abre o placar e agora muito perto de conquistar o Endeca Campeonato da Copinha. Camisas 15 e 16 do Corinthians, já Pedro Ramiro. Tomás Agustin e Jonathan. Vai trocar no Corinthians, imediatamente já chamou 2 o Danilo, imediatamente chama também 2 o Fernando Seabra, técnico do Cruzeiro. Camisas 16 e 20 do Cruzeiro. Camisas 16 e 20, o 20 Juan Gabriel e também o 16 desse time do Cruzeiro, Victor Jesus. Já mais 2 trocas no Corinthians, mais 2 no Cruzeiro, 42, mas tem muito jogo ainda. Soler com paralisações, tem chão aqui. Esse jogo merece pelo menos uns 8 de acréscimos, 1-0 Corinthians. Exatamente, Rogério. Vamos certamente passar dos 50 minutos nesta etapa final. No meio, rouba, Arthur domina, dá para GH, apareceu impedido na direita o GH, arbitragem não marca, dominou o GH, bico da grande área, perdeu para a bola. O Zoser foi ganhar aqui atrás com o time do Cruzeiro. Soler. E teremos, né, provavelmente mais de 50 minutos nesta etapa final. O Cruzeiro vai precisar se expor e o Corinthians, igual fez agora com o Rian, vai tentar ser rápido no desarme para buscar o contragolpe. Na proteção pela amiga Ben Joseph, ele insistiu, Arthur já tomou dele, puxado pelo Cação, é falta marcada para o Corinthians cobrar. Vamos para as mexidas, primeiro quem aqui vem, os do Corinthians, ou os do Cruzeiro, 4 está ali tentando parar o jogo. Primeiro o Corinthians troca. Deixa o gramado 8, Rian, entrando o número 15, o Tomás Agustin, argentino Tomás Agustin. Também deixa o campo, camisa 9, Arthur Souza, e entra o 16, Jonathan. Arthur Souza sai com a 9, entra o 16, Jonathan. No time do Cruzeiro, vamos aguardar levantar a placa ali, a arbitragem. Deixa o gramado o 8, Joseph, e entra o 16, Victor Jesus. Victor Jesus entra no lugar do Joseph. Também deixa o campo o camisa 13, Carlos Gomes, e entra o 20, Juan Gabriel. Juan Gabriel entra com a 20 no lugar do 13, o peruano Carlos Gomes. Pro Cruzeiro é tudo ou nada, atacar para tentar empatar, levar para os pênaltis. Pro Corinthians é se defender. 43 minutos e meio, tem muito jogo na Neoquímica Arena. Corinthians cobra a falta com João Pedro Tioca, levanta o passe para a direita. GH é quem fecha aqui na frente. Vitinho chega para fazer a cobertura, domina a bola, GH já entortou, Vitinho chegou, caiu sozinho, GH sentiu a posterior, caiu sozinho e sentiu o menino. Que pena, Ramiro. Pois é, atleta que entrou há pouco no gramado, ele já caiu e imediatamente colocou a mão ali na coxa, no posterior da coxa, parte de trás ali da coxa.
Então, muito provavelmente vai ter que recorrer a mais uma substituição. O técnico Danilo recebe o atendimento médico, o GH. Corinthians fez 4, né? Isso. Tem mais uma então, dá para trocar. 44 minutos. Amortecedor com qualidade, líder em suspensão é HG Nakata. Sabe por quê? Porque é Nakata. 44, que pena, hein, Soler? Tava sozinho o GH correndo aqui. Sentiu, não vai dar para ficar não, hein? E muito azar, né, Rogério? Uma pena, menino de apenas 17 anos entrou e na jogada que é a característica dele, né? A velocidade, colocar na frente, acaba tendo essa triste lesão. E agora o Corinthians perde um jogador importante para segurar a posse de bola nesta reta final, mas achei muito cedo para o Danilo fechar a casinha. Danilo tirou um meio-campista e também um centroavante para colocar mais 2 volantes. Acho que ainda é muito cedo para fechar a casinha. A gente deve ter mais uns 8, 10 minutos de bola rolando, sem não se... 9. Mais 9 minutos de bola rolando, vai ser uma pressão muito grande para cima do Corinthians, que não tem agora mais tantas opções ofensivas. 45! E desses 9, uns 4 pelo menos, daqueles torcedores do Corinthians que gostam muito do time, que acenderam sinalizadores. 45 minutos, bola para o ataque do Corinthians, Pidon cabeceia, dá no meio a jogada, fica na proteção com 2 em cima dele, vai tentar tomar essa bola pela meia direita por aqui, volta Jonathan, toca de cabeça, bate na ponta da arbitragem, pega um toque, é falta marcada para o Cruzeiro cobrar. Braspress, a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha suas encomendas, internet até entrega totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas. Bola para fora pela linha lateral. A arbitragem marca uma falta, na verdade, para o Cruzeiro, que tem muita pressa. Semi Capital, a corretora de investimentos com mais de 30 anos de tradição no Brasil e na Europa. Abra sua conta grátis, acesse semicapital.com.br/bandeirantes. 46, Cruzeiro com Gui, entrada na grande área, vira a jogada, protege pela meia direita para Juan, volta o passe pela meia esquerda para Xavier, inverte a passada, levanta para a direita, fecha para o outro lado a jogada, passa na ponta, perde a jogada o André, vai na linha de fundo, já costura, sai na primeira finta, recua, devolve a bola para a meia direita outra vez com Juan Gabriel, toca na ponta direita, na ponta, vem fechando, Teves fecha aqui, costura, perna esquerda para a grande área, tirou o Renato, rebote volta com o zagueiro Pedrão, o Cruzeiro todo o ataque, o Corinthians está tentando se manter na frente do placar, ganha 1-0, um golaço do garoto Kaique, domina a frente o zagueiro Kelvin do time do Cruzeiro, toca Kelvin de volta para o outro zagueiro para Pedrão para a ponta direita, vira o passe na ponta, tentou a jogada, já escapou, Teves tomou o carrinho, nada de falta, a arbitragem não pega, recuperação do Corinthians, quem sabe contra-ataque, bola aberta na ponta esquerda, na velocidade para ganhar o Tomás, a defesa chega por baixo, Pedrão Bique bota essa bola para fora, pela linha lateral, Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. 47 minutos é o segundo tempo. 47, tem muito jogo ainda. Público. O jogo vai a 54. Público Neoquímica Arena. Ramiro. 43.495 pessoas para uma renda de R$1.215.000. Se o Corinthians fatura 90% dessa renda, vai sair um pouco mais de R$1 milhão indo ao cofre corintiano. Lateral ataque do Corinthians, 47 minutos e meio, segundo tempo, Soler. E aquele último ataque da equipe do Cruzeiro, que o Guimeira ficou reclamando de falta, realmente foi. O Vitor Mira, ele só pega o pé do jogador do Cruzeiro e o Vitor Mira já está amarelado, errou o bispo agora. Vai tentar de novo o time do Corinthians para fora, essa bola tirada pela linha lateral. Arremesso, ataque do Corinthians na esquerda sem pressa para fazer cobrança. O Vitor Mir, 48 minutos, acréscimos, Kaique, autor do gol, vira a jogada para Vitor Mir, toca a defesa para trás. Kaique pega o rebate aberto, lado esquerdo, prende a jogada, ela vai para fora. Ele perde para a bola que vai direto, linha lateral, 48. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs. Tá na sua vida, tá no Tenda. Já vem Paulo do Vale na rede Bandeirantes de rádio. Depois tem 7h30 Santos e Ponte, Paulistão, com João Paulo Capelanes. Domina Vitinho, meio campo do Cruzeiro. Toca na meia direita para Pedrão. Todo no ataque, o time azul. Vai para cima a Raposa. Bola aberta na ponta direita. Vai chegar na ponta direita essa bola. Prende o passe da ponta Vitor Jesus. Chuta, bate, desviada na cabeça. Fica para Kaique, o autor do gol. Já bota a bola para a ponta esquerda. Tentou dominar, mas perde a bola. Jonathan vai para fora. Lateral é ataque do Cruzeiro. Ponta direita, quase 49. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro.
Parte à frente o zagueiro Kelvin pro Cruzeiro, caminha com ela pela ponta esquerda, vira do lado pela minha direita. Xavier pediu, entrega a bola pra direita, para Vitor Jesus de novo. Pé direito, lá pra área, tentou o desvio, bate mal na bola, rasgou a defesa do Coringão, zagueiro Renato Oliveira. Dá de bico no bolinho errado, chegou pra bater, não consegue tocar na bola, Tebes. É lateral o Cruzeiro que aluga o meio campo do Corinthians. Assim dá pro Corinthians a possibilidade de um contra-ataque. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Na pressão, Corinthians ganha essa bola. Ela fica na entrada da grande área, volta pelo meio do campo, rasga a defesa. Pedrão cabeceia por aqui o zagueiro, vira para Kelvin do outro lado, aberto na ponta esquerda. Guineira fecha com ele, aberto na ponta, perde a bola o Juan. Ele prefere tocar pelo meio, dá para Pedrão. Pedrão na ponta direita, faz a proteção e já vira a jogada lá para Vitor Jesus. Costura para canhota, adianta, gira, prende a bola de bico. Tira daqui essa bola, Tomás Lisboa. Toca pra fora, ela vai sair, não vai sair nada. Ela ganha mais altura do que fosse, cai no campo ainda. Vamos com o toque dos 50. Aí mais 4 minutos para terminar. O Corinthians a 4 minutos de ganhar mais uma Copa São Paulo, a 11ª. Ataca o Cruzeiro, não desiste, vai pra cima. É bravo o time azul. Recuando jogada, meia direita. Xavier recebe a bola, entrega de volta o passe na ponta direita. Andrezinho fecha por aqui com Vitor Jesus. Cortou pra canhota, bateu, prensada, a bola bate em Jonathan. Espirrada, volta pro Cruzeiro. Todo encolhido o time do Corinthians ainda. Parte à frente com Xavier dominando ela. Abre pra ponta, carrinho na bola. Tocou pra fora, desviando Jonathan de novo. É novo arremesso lateral no ataque. 50 minutos e meio. Estrela Bet, a melhor operadora de entretenimento esportivo do Brasil. Com site novo, www.estrelabet.com. Kelvin, zagueiro do Cruzeiro, carrega na esquerda, olhou pra direita, devolveu com o zagueiro Pedrão de novo, vai colocar dentro da grande área, não coloca não. Dá Xavier, tentou driblar, aí se lascou, perdeu. Vem contra-ataque do Corinthians, pelo menos tentativa de contra-ataque. Recuada a bola, para Bidon, levanta no meio, mal demais o passe. Ela fica pra Kelvin de novo. Corinthians não carrega essa bola, aliás, não prende essa bola, não valoriza. 51, bola aberta na esquerda com Juan, partiu na finta, tem uma boa jogada, foi tomando um tapa, caiu a arbitragem. Marca apenas a falta, apenas não dá a falta na verdade. Sinalização do seu Gabriel Bispo agora foi meio tímida, eu não sabia se era tiro de meta, escanteio, se ele estava chamando um táxi, Ramiro. Foi meio confuso ali o árbitro do jogo, mas ele acaba marcando a falta. Vitinho já toma a distância pelo lado esquerdo. 51 minutos e meio. É falta para o Cruzeiro que manda todo mundo para quer ir para a grande área também o goleiro Otávio, olha lá. Vai para a área também o goleiro. Não vai, não vai. O técnico mandou ficar. Não, você não. Pera aí, meu filho. 51 minutos e meio. Calma que você vai, já. Ou na próxima copinha. Escanteio, aliás, falta. Na esquerda, falta o Cruzeiro, cobra com Guineira. Pé direito nela, ponta esquerda. Autorizado, fechadinha, desvio de cabeça. A marcação se antecipa, a bola sai da grande área. Desviada de novo, é novo arremesso lateral. É pro time do Cruzeiro cobrar com Vitinho. Já arremessa Vitinho. Toca a bola para Xavier pelo meio do campo. Ele vai recuar com o zagueiro Kelvin que fecha aqui com o Pedrão do lado dele. Vira a bola mais para a meia direita ainda. Protege para Guineira. Levantou no gol. De cabeça Índio tenta. Rebate, choca de cabeça. Tira da grande área essa bola. Toca na ponta. Tenta o passe. Defesa, rebate. Ela volta para Kelvin outra vez. Ouça fiel. 52 minutos. 2 para terminar. 44 mil vozes. Guineira rolou. Tebes na área, tentou, ganhou, bateu, prensou com ele, Vitor Miro, botou para escanteio, Ramiro. E o banco de reservas do Corinthians pede o fim do jogo, tem pressa o Cruzeiro. Andrezinho cobrou, recebeu do Vitor Jesus no fundo, cruzou pro gol, rebate, Tomás Lisboa, tira a bola, volta fora da grande área e volta a sair pela linha lateral, arremesso para fazer cobrança com pressa, o time do Cruzeiro, já batida, bola para meia direita para Xavier da perna da canhota, vamos fechar 53, toca para Vitinho que anda ali de fundo, marcado bem Juan Gabriel com ele, para Juan Gabriel, em cima do Léo Maná, limpou, costurou, da ponta pelo meio, já inverteu, toca na ponta, o passe é horrível, vai para fora essa bola. É de graça, é bola pro time do Corinthians. 53 minutos. Falta pouco, 1 minuto para mais um título de Copa São Paulo pro Corinthians, Gustavo Soler. Mas o Cruzeiro não vendeu barato essa derrota não, Soler. Não vendeu barato, ainda vai tentar fazer alguma coisa nos segundos finais dessa partida, mas na individualidade, aquilo que a gente cobrava tanto no jogo, foi assim que o Corinthians marcou um golaço com o Kaique Ferrari. Olho nele, jogador que o Mano tem que contar ainda nessa temporada. Cruzeiro ataca na área, bola para Índio de cabeça, botou para fora. Segundos finais de jogo. No toque do centroavante do Cruzeiro, Juan Índio, essa bola vai longe do gol.
Gabriel Bispo chama a atenção dos jogadores do Corinthians. Olha pro relógio. Pediu a bola. O Corinthians é campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2024. Mais um título pro Corinthians. Campeão, campeão, campeão da Copa São Paulo Futebol Júnior. Paulo do Vale. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade.